Anota aí, ó. Tríade PPS. Planejamento, preparação e show. Não adianta você querer ter uma boa oratória, fazer uma apresentação, ter uma comunicação se você não tiver conteúdo. E conteúdo tá dentro de planejamento. Eu tô e-commerce, Sim. eu quero conquistar uma vaga. Isso. É a mesma coisa. Eu nunca vi aquela empresa. Eu vou falar que eu nunca vi? Pelo Não seja amor trouxa. de Deus, O né? Maurício vai te testar pra trabalhar na Magalu. Tu vai falar assim, nunca olhei a Magalu. É. Já perdeu. Não, Já você vai... perdeu na hora. Meu amigo, um dia antes você vai estudar Magalu como nunca na sua Ou a vida. pessoa dá uma gafe, ou até fala, não, já olhei, já... Vai descobrir ou a trajetória da Trajano, vai chegar lá com a trajetória da Trajano pro Maurício. Pode isso saber aí. que você, intencionalmente, foi atrás da informação. Mas o aprender a falar não é aprender a usar a voz, né? Como que eu posiciono? Que tom que é o adequado para determinada situação? Hoje a gente fala muito de tráfego, fala o como convencer as pessoas, vendas, como persuadir. Mas será que eu tô cuidando desse instrumento que é o que faz com que a mensagem chegue? Como que eu Perfeito. posso colocar de uma forma que seja realmente intencional? Causa um pouco de conflito, que hoje em dia a gente tá falando muito da questão do recrutamento humanizado. Uhum. Eu não tiro a humanização. Tem uma segunda Perfeito. fase, ela não é descartada, mas primeiro chame atenção ali, né? Seja objetivo, que saiba quem você é e consiga realmente colocar em 2 minutinhos, no máximo, essas E é um informações. desafio, É desafiador. Olá, sejam bem-vindos ao Econ Lovers Podcast. Eu sou a Clarissa Guimarães. Hoje nós temos não um convidado, nós temos 2 convidados no nosso episódio temático, que vamos abordar assunto de comunicação, oratória, etc e tal. E vai ser, assim, incrível. Eu já tô aqui com meu papel, caneta, porque eu sou dessas, para poder anotar essa aula. Quem vamos receber, Mário? Vou falar como eles falariam ou não, né? Olá, boa noite. Eu sou o Maurício Júnior e Kelly Rodrigues. Eu não sabia se eu usava um ou outro, mas Kelly Rodrigues, Maurício Júnior. Maurício, eu vou deixar pra você e a Kelly, né, vocês dois, falarem sobre vocês. Melhor do que a gente ficar apresentando vocês contam um pouquinho da trajetória. Pra quem já assiste o nosso podcast, o Maurício não é um rostinho desconhecido. Ele tava lá no nosso segundo... Acho Terceiro que foi um dos episódio. primeiros episódios, exatamente. Primeira Que leva. honra. É. Primeira leva lá. Então, ele vai se reapresentar pra vocês, né? Já faz um tempinho, já passamos dos 30 episódios, já faz uns 20 e poucos episódios aí que o Muitos Maurício não episódios, dá as é. caras por aqui. Né? E o Mudamos, tema- né, um pouco, inclusive o Maurici conheceu a Econ Lovers aí nascer, né? Na verdade, o Maurici viu Foi. a Econ Lovers nascer. É Vi isso aí. nascendo. É. Então, estamos aqui. O tema de hoje vai ser oratória e o poder da fala. Você tem esse poder da fala? Você tem a oratória? Você consegue se apresentar em público? Então, se você não tem, é o episódio perfeito pra você aqui hoje. Fechou? Vamos começar pelas damas então, Maurício? Com certeza. Kelly, conta pra nós aí, quem é Kelly Rodrigues? Ai, gente, que alegria. Muito Que bom alegria poder receber. estar aqui. Me arrependo, tava ali, mas não peguei papel e caneta, porque eu vou aprender muito aqui hoje. Eu gosto, Maurici, gente, com vocês a gente aprende o tempo todo, a gente tem o privilégio de ter vocês aqui como clientes no It's Flow, e a gente aprende a cada episódio, não tem como, né? A gente já sai dali, na hora que tá ali a gravação, e depois na edição a gente já sai anotando tudo. Sim. Então, muito feliz mesmo pelo convite, me sinto grata pelo reconhecimento e que, de alguma forma, a gente possa contribuir. Eu sou jornalista e locutora publicitária, e mentora de posicionamento através da voz, e especialista em voz falada. Foi algo que eu desenvolvi ao longo da vida, desde muito pequenininha. Eu tinha 7 anos quando, lá no Rio Grande do Sul, sou da fronteira com o Uruguai, e lá a gente tem muito forte os centros de tradição gaúcha, então CTGs. E para você ser prenda, você precisa desenvolver habilidades, algum talento. Então a gente estuda declamação, estuda canto, toquei gaita ponto, 8 baixos. Que maravilha. Que legal. Eu não sabia disso, gente. Olha. Que legal. A gente fala gaita, a primeira coisa que vem à mente é gaita de boca. É, né? não, Lá aquela você usa gaitinha, acordeon, Quase né? um fole ali, né? Isso. E A aí, minha imitação foi péssima. Vocês entenderam? gaita 8 baixos, um nome muito conhecido é o Borghetti. Uhum. Não sei se vocês conhecem, mas Conheço. ele que Sim, dominava sim. a gaita de 8 baixos, enfim. E a declamação foi meu primeiro passo. Então foi isso que fez com que eu descobrisse a voz. Eu costumo Nossa. dizer que a gente tem a voz como algo muito natural, né? A gente aprende a falar desde pequenininho.
Mas o aprender a falar não é aprender a usar a voz, né? Como que eu posiciono? Que tom que é o adequado para determinada situação? Então, a declamação me trouxe muito isso. Trazer muita interpretação. Então, precisa ter os momentos de pausa. Como que você faz o público sentir cada momento daquilo que você está contando? Então, isso me ajudou muito a descobrir como que eu uso. Eu tenho esse instrumento, mas como que eu consigo utilizar de uma forma que eu consiga tocar as pessoas? Então, eu costumo dizer que a voz, para mim, ela tem muita emoção, porque eu preciso, se for para emocionar alguém, se for para chamar a atenção de alguém, eu preciso colocar a emoção, eu preciso colocar de uma forma controlada, obviamente, intencional, com a minha personalidade, que isso é muito importante, ser eu, mas eu tenho uma intenção ali. Hoje a gente fala muito de tráfego, fala como convencer as pessoas, vendas, como persuadir. Sim. Mas será que eu estou cuidando desse instrumento que é o que faz com que a mensagem chegue? Como que eu posso colocar de uma forma que seja realmente intencional? Eu preciso gritar para chamar a atenção de alguém? Não. Eu posso buscar um tom adequado para isso. Então, foi isso que aconteceu, né? Estamos aqui, me tornei locutora de rádio, aos 17 anos, foi. E por muito tempo, ali no rádio, foi a caixinha, eu falo, a caixinha mágica. Você já teve experiência em rádio? Apesar de adorar a rádio, de sempre ter aquela curiosidade de trabalhar em rádio, saber como é que funciona, eu não conheço, nunca operei. Fui uma vez num podcast que era numa rádio, fiquei fascinado. Mas eu acho isso incrível. Eu pego as aulas do Maurici, aí que eu assisto as aulas dele até hoje, tá? Aí eu pego as aulas do Maurici, aí eu tiro tudo e deixo só a voz. Eu falo assim, tô no rádio, rádio Maurici. Muito bom. Ai, olha, gente, que eu recebi. Olha a nossa produção. É ligeira. Essa equipe da It's Flow é muito boa, né, Kelly? Hoje eu estou experimentando aqui do outro lado. Obrigada, gente. Preciso muito, porque é uma das coisas que também eu sempre trouxe pra minha vida. Precisa estar aberto a aprender, né, gente? Sim. E tudo evolui tão rápido. Se a gente não estiver aqui com a mente aberta. E foi isso que eu fiz a vida inteira. Eu não me conformei em ter... Quando eu conquistei o primeiro espaço em rádio, foi numa rádio comunitária, Rádio Nova Aurora, lá de Santana do Livramento. Um beijo para eles, a oportunidade que eu tive. E lá, gente, eu pude experimentar. Primeiro foi com a declamação, mas em rádio, eu consegui desenvolver a fala para realmente, através daquele microfone, entre quatro paredes, como que eu consigo visualizar quem tá me escutando. Falar com o nada e ao mesmo tempo com milhões. Exato, é com todo mundo. É muito louco, né? E antes da rádio comunitária, eu tive a oportunidade de me preparar num estúdio que tinha umas caixas distribuídas, elas ficavam dispostas numa avenida lá da cidade, que eram publicidades que passavam. Nossa, e eu tive a oportunidade. E eu lembro que o Éder, um dos funcionários, ele me treinava, Kelly, ele me colocava no estúdio, pega esse jornal. Agora, você tem que fingir que você tá numa rádio. A notícia que você vai ler aqui vai chegar nas pessoas. Eu ficava ali, às vezes não tinha material suficiente naquele... Recurso, eu gravava o que eu precisava gravar e ficava aquele tempo ali. Então, eu pegava aquele jornal e ficava me treinando, pensando como seria, tá? Mas essa notícia como será? Só que eu não tinha técnica. Fazia do que... a voz mesmo. Exato, né? E daquilo que eu ouvia, porque eu ouvia muito rádio. E a importância da família também. Sempre tive meu pai, minha mãe, minha irmã, sempre me apoiando muito. Então, lembro do pai indo de mãozinha dada comigo. Eu pedia, né? Pra ele me levar pros testes, enfim. Minha mãe também. E depois o Nando, quando chegou na minha vida, também. Então, a importância de ter esse apoio das pessoas ali, nos momentos que eu me gravava e eu me escutava quando eu chegava em casa. E era, gente, eu dizia, meu Deus, é péssimo. É diferente se ouvir, né? Porque a sua voz no Se eu me ouço, geralmente eu apago. É diferente. Mas é porque quando você fala, a sua voz, ela tá misturada com o que você escuta do lado de fora e com o que você escuta muito do lado de dentro. Ainda mais eu, especificamente, eu tenho eu não diria que é um problema porque me incomoda. Mas eu consigo ouvir muito a vibração óssea. E aí, qual é o problema? Até fui já em otorrino, rodei em vários lugares já pra ver se eu resolvo isso, mas ainda não resolvi. Então, enquanto eu falo com vocês, eu me escuto novamente. É quase como um reverb. O tempo inteiro eu tô... aquele negócio assim. Eu acostumei, né, com isso. Só que isso é uma prova clara de que quando a gente fala, a gente tá ouvindo a nossa voz dentro e fora. Exatamente. E aí, quando você escuta só fora, você fala assim... Essa é a minha voz. É isso. Por isso a estranheza de ouvir o áudio do WhatsApp depois que você manda pra alguém. Deixa eu ver como é que sai. Deixa eu ver se tá passável. Vocês fazem isso, por não? isso. Eu faço. A Clarissa, ela conversa com ela mesma. É muito legal. Só que, assim, é aquilo, né? Tem que me policiar, porque eu quero... A questão do perfeccionismo atrapalha. Aí eu quero apagar, quero gravar de novo. Aí é uma vida sem fim.
Então, eu estou me habituando a realmente... tudo bem, não ficou perfeito, mas ok, né? Porque... E o fazer, quando a gente se coloca... Muitas pessoas desistem. Não vou mandar áudio não. E acaba, né? Nem sei se nos dias de hoje tem como, né? Não mandar. Mas as pessoas desistem porque, não gosto disso, gravar me faz vídeo, mal. mas a gente vai falar que isso é uma coisa que... Só que precisa fazer, justamente. Mesmo sem valer, mas começa a colocar como objetivo. É o que você estava contando, né? Que nessa trajetória onde você está agora, no momento da sua história, que a gente parou aqui para fazer essas vírgulas, você estava falando que você não tinha técnica ainda. Não. Então era tudo na orelha mesmo, assim, de inspirar-se com coisas. Exato, que é muito Na família não tinha nenhum daqueles caras que ficavam, olá, fruta de banana. Não tinha. O meu pai, ele sempre gostou muito de música. Na juventude dele, ele imitava o Roberto Carlos, ama Roberto Carlos. Mais pra esse lado musical, assim. Mas se tivesse pelo menos um cara que vende ovo, né? Olha as galinhas ficaram doidas. Né? E o rádio, naquela época, tinha muita influência do AM ainda. Então era... Não sei se vocês percebem, mas eu não falo de uma forma impostada. A gente vai falar sobre isso, né? E na época a gente tinha muito isso, que a voz tinha que ser encorpada e o encorpada ia pro impostado. Então era aquela coisa de do AM, Rádio Nova Aurora FM. Olha, gente, isso. Ok, era um tempo. Abre a caixa, outros tempos. Sim. E a voz de peito mais pesada mesmo. Eu não peguei essa época, mas tinha muito essa referência. Sim. Então, ficava uma confusão do que tinha que ser, do que não precisava ser, enfim. Por isso que eu busquei isso tudo. Legal. Porque eu não estava satisfeita. Então, minha mãe gravava enquanto eu estava no ar. Ela ficava em casa gravando na fita cassete. Sim, eu fiz assim porque era fita cassete. Coloca aí no Google, fita cassete, pra mostrar a imagem. Tem gente que não conhece. Tem isso também. Ela colocava ali, eu chegava em casa antes de almoçar, era toda manhã o meu programa musical. E eu sempre levava uma mensagem para abrir o programa. Eu sempre tive muito isso também. Eu vou estar lá, eu preciso chegar nas pessoas de alguma forma. Que legal. Que não seja só através de música. E eu pedia para minha mãe, a gente acordava bem mais cedo. E aí nós as duas, a gente ficava ali. Ela pegava algumas referências, alguns livros, e a gente anotava algumas coisas assim. Que mensagem que a gente vai passar hoje, né? E ali a gente ficava anotando. E o que o rádio me mostrou, só para encurtar aí o assunto, me mostrou principalmente o poder da nossa voz. Eu recebia muitas cartinhas na época, era época de carta. Recebia muitas cartinhas de pessoas que tinham desistido, já não ouviam mais rádio. E aí passaram a ouvir rádio de novo e aí ouviram minha voz lá. Só deixando claro aqui, não é que era a minha voz, é porque tinha intenção, mesmo eu ainda sem saber como fazer. Eu queria, de alguma forma, eu tinha entendido através das reclamações que sim, eu conseguia emocionar as pessoas através da voz, de como eu colocava ela. Então, gente, olha o poder do rádio. Quantas pessoas mais eu consigo chegar? Vamos fazer valer isso aqui. E aí, não que não vale através de música, alegria. Obviamente, as pessoas gostam de ouvir rádio por alegria. Mas se o locutor tá ali, ele precisa exercer um papel. Só anunciar música, pra mim não fazia muito sentido. Aí falei com o Sabatini, que é o dono da rádio. E ele super topou, disse, não, Kelly, pode sim, é isso que a gente quer. A gente tem um propósito aqui realmente de levar a mensagem para as pessoas. Era uma mensagem curta, mas o impacto que aquilo teve de pessoas com depressão, pessoas que mandavam as cartinhas dizendo que depois que passaram a ouvir, de alguma forma abriu uma janelinha para elas voltarem para a vida, porque foi uma palavrinha, foi algo ali que fez com que elas... Mas a intenção, não é só o que é falado. É a intenção. É a intenção que se coloca. Depois veio o jornalismo, fui para Blumenau, contratada por uma rádio em Blumenau, que hoje é Rede Massa. E lá eu precisei ter mais contato com o jornalismo. E aí eu senti a necessidade de estudar. E aí me tornei jornalista. Hoje temos uma produtora de audiovisual, um hub de negócios através de audiovisual. Hoje se tornou um hub de negócios através de audiovisual, justamente porque a gente também não se satisfazia só em fazer vídeo. E você passou por TV também? E passei por TV. Com jornalismo, depois que eu me formei, aí eu fui âncora de telejornal, apresentava o Jornal da Noite e era coordenadora de jornalismo. E depois fui para a Record como repórter de campo. E uma experiência incrível, incrível. E você achou muita diferença aí? Repórter de campo é muito diferente, né? É muito diferente. E eu me encantei pelo ao vivo, não tem como. Ao vivo é fascinante, ali a adrenalina, a responsabilidade gigante de notícia, que precisa entrar certinho. Você não tem como controlar a resposta, né? Não tem. E vem notícias de emoções variadas, né? Exato. O que eu mais gosto é você não controlar a resposta. Pode ter a melhor voz, melhor impostação de voz possível, melhor oratória,
melhor técnica. Aí você vai lá e pergunta pra criança. Ó, vou te falar aqui... Já viu esse meme? Já. Que é muito bom. Ó, vou te falar aqui o que você achou do Dia das Crianças aqui. E você fala, eu gostei, tá. Aí a criança, tá bom. Aí a repórter, tô com o menino aqui, o que você achou? Ele, tá. É sensacional. Tem diversos, né? É sensacional. Então, eu acho que te trouxe essa leveza também, né? De você conseguir, ao vivo, ter que se virar, mas também ter essas coisas que você não controla. E né? você trouxe algo aí que, sim, campo traz muito isso. Ser repórter é muito isso. Como que eu driblo uma resposta curta que não traz a resposta que eu preciso? E a intenção da voz tá aí também. Na hora que você falou da criança, eu tenho uma foto, inclusive, no Oktoberfest, eu entrevistando uma criança. E como que eu me comunico com uma criança para envolver ela? Não pode ser do mesmo jeito que Exato, eu preciso envolvê-la, eu não posso fazer... Ainda mais no Oktoberfest, né? Exato. Imagina, a criança nem devia estar lá, esse filho, isso não era um anão, não? Com licença, a senhora gostaria de me dar uma entrevista? Poxa, acho que era um anão no Oktoberfest, exato, era importante criança. contextualizar, né? Mas lá é muito forte a cultura na Sim, Oktoberfest a família dos vai, desfiles. né? Sim. Então foi durante um desfile, não foi na festa. Eu tava bebendo cerveja. Olha a importância do contexto, olha a oratória. Eu tô achando sensacional. Pois tem isso também, né? Precisa. Muito bom. E foi muito bacana, porque ali eu já tinha essa... A técnica, tanto das perguntas, enfim, quanto da intencionalidade. Ali eu já tinha passado pelo processo de técnica vocal, com o Ricardo Silva Voz, ele foi meu mentor por muito tempo. Olha. Hoje ele é mentor de celebridades, enfim, tá gigante, graças a Deus. É muito bom, né, quando a gente vê as pessoas crescendo, assim, e chegando em mais pessoas, que o crescer é justamente isso. Eu vejo muito dessa forma, quando a gente consegue, né, atingir, alcançar mais pessoas. E aí, o campo trouxe muito isso, situações muito difíceis, né, que são notícias que a gente não quer dar, mas que a gente precisa estar lá. E você, de alguma forma, tem a tua presença ali como sendo também um condutor de levar notícia, mas a empatia com a pessoa que está na situação. O jornalismo também precisa muito disso. A gente vê muitas vezes acontecendo apenas um interesse pela notícia. E isso é que feriu muito meus princípios em alguns momentos. Aí é o abutre, né? E aí não, a gente jornalista. também busca, né, um caminho que seja mais, né, alinhado. Sim. Mas teve muita coisa boa, e foi uma experiência incrível, assim. Apresentar jornal ao vivo foi maravilhoso. Driblar ali, TP que cai na hora da notícia. Não pode falar, né? Não tem o que fazer. Tem que driblar com a situação, Isso é muito enfim. bom. E aí chegamos na produtora hoje, que eu posso hoje também auxiliar nossos clientes. Tem pessoas com muito conhecimento que precisa chegar nas pessoas e muitas vezes trava por não conseguir colocar a voz, posicionar a voz de uma forma que traga segurança principalmente para ela, né? A gente precisa primeiro estar seguro para depois poder passar nosso conhecimento. Então agora que a senhora se apresentou, só para poder fazer um meio campo aqui agora, por que eu não falei a Kelly do It's Flow, que produz o nosso podcast, que tá lá nos bastidores do nosso Academy falando, Mari, fala mais devagar, arruma aqui. Volta Se eu falasse antes, você não ia comprar. Se eu falasse antes, você não ia comprar a ideia. Então o que é legal? Você viu como ela fala bem? E é por isso que a gente trouxe ela. A gente não trouxe a Kelly aqui hoje porque ela tá no contexto do ecossistema que a gente tá aqui implantado. É porque se ela tivesse fora, ela ia vir do mesmo jeito. É porque ela fala muito bem. Parabéns pela sua trajetória. Obrigada, gente. Obrigada. Perfeito. O que fica, só para fechar, o que fica dessa história é: não existe voz feia, gente. Não existe. A minha era terrível. Eu fiz até Ai, que bom ouvir isso. Então. É o caminho que você escolhe. E dá pra mudar essa com entonação. Certeza. A gente não aprende Uns aquilo que eu amigos falei. aprendem. A gente não aprende a usar a voz, a gente aprende a falar. Perfeito. Só que a voz é o instrumento que a gente precisa para tudo na vida. Então, bora estudar, né? Perfeito. Porque, talvez as pessoas nem saibam que é possível. Isso. Né? Exato. Então, que bom trazer esse conteúdo e saber que é possível. Eu não sei se é isso, já cortando aqui a fila, eu não sei se é isso, ou se algumas pessoas acreditam que não é necessário. Também. Exato. Também. Não precisa. Não precisa. É síndrome de Marília Gabriela. Sim. Eu nasci assim, vou morrer assim. Exatamente. Eu nasci Por quê? assim. Ô, Maurici, e muito mais no e-commerce. Muito mais Vamos e-commerce. puxar esse gancho já pra te apresentar. Olha que legal, nós temos aqui hoje uma pessoa de comunicação, vocês viram a trajetória da Kelly, pô, incrível, com 7 anos já falava melhor que eu, tá vendo? E aí foi crescendo aí agora essa gigante da voz. E o Maurici, que a gente trouxe, que é do e-commerce, ou seja, mas esse podcast não é de e-commerce? Claro que é.
é muito de e-commerce. Se você quiser se posicionar como um bom profissional de e-commerce, a primeira coisa que você vai ter que aprender é falar, querido. E depois fazer a sua voz valer a pena, né? Como a Kelly falou. Tem gente que sabe falar, mas não sabe usar a voz. Então, hoje é para você aprender as duas coisas. Misturar esses dois mundos aí vai ser importante. E a gente fez questão de trazer o Maurício por isso, porque além de ser um baita profissional de e-commerce e pegar o gabaritado, que ele vai dar aqui para vocês um pouco da biografia dele, ele também tem um curso de oratória. Ele também tem um projeto para transformar vozes em grandes potências. Então, vai lá, Maurício. Boa, obrigado, Mário. É um prazer estar aqui mais uma vez. Eu vi nascendo o Econ Lovers, né? Eu lembro que eu contei essa história no último episódio. Sim. E o Mário me apresentou a ideia. Maurício, tô pensando em fazer um negócio desse. O que você acha disso? Dá uma olhadinha aqui nesse MVP. Dá uma olhadinha nesse logo. O que você acha do logo? Então eu sou padrinho, do projeto. Aí, ó, tá vendo? Fala publicamente só pra depois procurar royalties. Não boa. Maurício é estratégico. Comunicação intencional. Eu nem ia colocar esse troféuzinho aqui, que eu ganhei esse troféu aqui, gente, 2021, de profissional de e-commerce, né, do ano. Aí, eu nem ia colocar aqui, porque depois ele ia ficar me cobrando. Porque boa parte... A primeira coisa que eu vi que eu nem entrei. Boa parte do porquê esse troféu tá aqui é por causa desse cara aqui, ó. Foi a turma dele e a equipe dele que me indicou lá pro projeto e que me ajudou a ganhar esse prêmiozinho aqui. Então, eu tô devendo ele 2 vezes já. Dá um alôzinho pra Carol aí também, né, Carol? Pessoal. Cara, assim, minha trajetória... Eu nem imaginava que eu ia um dia falar de oratória. Não tinha a menor ideia. A minha ideia não era falar em público, não era dar nenhuma aula. Eu trabalhava no Clube Espéria, né, um clube socioesportivo ali na Zona Norte de São Paulo, e eu fazia comunicação visual, eu era designer gráfico. Subia na escada, tirava faixa, fazia cartazes, colocava placas, mas tinha aquela vontade de... Quero fazer uma coisa a mais, quero fazer uma coisa diferente, né? Chegou uma oportunidade de sair do Espéria, fui trabalhar na Kamikado como visual merchandiser, para criar vitrines, organizar as coisas. Já era do Grupo Renner ou não? Foi bem na transição. Foi justamente na transição. Só que eu voltei pro Espéria um mês depois de ter saído da Kamikado. Ele empilhou um monte de copo no VM lá naquela loja. Não deu certo. Quebrou caiu. Tudo, ele, ó. Saí rápido. E quando eu voltei com um convite para implantar as redes sociais. Imagina, implantar redes sociais. Hoje em dia a gente tá falando de IA, tá falando de uma série de coisas. Na época isso era o quê? Eu tô entregando a idade, meu cabelo branco aqui, ó, não deixa mentir. Não tinha. Aí implementei página no Facebook, implementei Twitter, implementei estratégias de comunicação e eu tava realizado naquele momento. Aí, enfim, as circunstâncias aconteceram, saí do Espéria e vim trabalhar com e-commerce 1 ano depois. E nesse momento que eu vim trabalhar com e-commerce, o cara que me entrevistou falou assim, eu gostei de você e eu acho que você até pode dar aulas aqui com a gente. E era a Com School, a escola para onde eu fui fazer a entrevista. Falei, cara, você tá louco? Vou dar aula? Como dar aula? Nunca tinha dado aula na vida. A não ser para alguns amigos, aula de instrumentos musicais e tal. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Quando eu vim em novembro, 1 mês depois, surgiu uma oportunidade de fazer uma palestra para falar sobre Pinterest. Isso em 2004. Uma rede social. 2013. Eu vim em 2012. Logo depois, eu vim no finalzinho de 2012. Quando eu cheguei em São Paulo. Quando você chegou? 12 anos. Então. Cheguei em São Paulo, você entrou pra Com School. Foi, finalzinho. Aí ninguém queria dar palestra. Ele abriu a oportunidade. Gente, ó, tem uma palestra lá, a gente tem um evento para 250 pessoas. Quem quer dar essa palestra? Eu tô dando aqui para vocês uma oportunidade. Aí eu olhei para aquele cara e falei assim, não, morrendo de medo, eu não vou fazer isso. Tenho medo de falar em público, tenho medo de falar em reuniões. Falei, mas não, essa é a minha oportunidade, vou agarrar essa chance. Fui, morrendo de medo. Eu tinha 30 minutos de apresentação, fiz a palestra em 17 minutos, passando vídeo ainda. Essa sou eu. Morrendo de medo. Acaba logo, meu Deus, eu quero 50 fugir. Slides pra 1 hora e 5 minutos ela apresenta tudo. Tô melhorando. Caramba. Não, aula ok, mas tem algumas situações que a timidez pega. Pega? Mas sabe de uma coisa? Eu sou tímido até os dias de hoje. Então o pessoal não acredita que eu sou tímida. Eu também. Incrível. Tem um lado tímido. Então eu sou... Eu tenho um lado tímido. Sim, gente, vencer a barreira da timidez Por isso que aquela questão do papel que a gente tava conversando nos bastidores me ajuda. Exato. Entendi. E a caneta. Exato. Aí ela tá falando coisa interna aí. Explica um pouco esse negócio. Não, mas... quando a gente tava falando de assumir um papel e como isso pode ajudar. Porque, claro, a gente fala muito do ser natural e intencional. É possível?
Mas muitas vezes você assume um papel. Poxa, agora eu sou a Clarissa do podcast, então eu tenho que assumir esse papel. Timidez não pode existir aqui. Então é nesse sentido, não é que eu vou ser uma Clarissa robô. Mas ninguém vê. Na hora que vai... Às vezes eu tenho que iniciar aqui e falar, essa Clarissa vai com esse podcast mais de uma vez. Tem que falar pausa de novo. Por quê? Porque... ainda não veio o papel, né? da Clarissa. Tá vindo, podcast, então tem que lembrar. Opa. Ela encosta aqui. Clarissa e Ecolovers Podcast. Clarissa e Ecolovers Podcast. Aí eu, pronto, me posiciono e vai. Então é nesse sentido, isso me ajuda. Pessoas que, como o Mário, que é um pouco diferente... Ele é o Mário sempre, entendeu? Não é, eu sou assim em casa, sou assim aqui. Não é o Mário Bonner, não. Mário Bonner. Eu tenho que encarnar aí um Clarissa Bonner, sei lá. Mais legal que eu. E aí, Maurício? Não, aí assim, naquela palestra que durou 17 minutos, eu senti uma coisa que eu não esqueço até hoje. É um sentimento de potência. Sabe? É o sentimento de potência. Sabe a história de propósito? A gente passa a vida inteira buscando propósito, mas às vezes a gente tropeça no propósito e não percebe. Só vai perceber anos depois. Então hoje, 2025, olhando lá para 2013, quando eu fiz a minha primeira palestra, eu senti aquele sentimento de potência, de, cara, eu estou aqui por inteiro. E aquilo virou para mim um vício, uma adrenalina. E aí Muito louco. 3 meses depois virei professor oficial da escola. Mais 3 meses virei professor de pós-graduação. Depois me tornei sócio da consultoria. Saí da consultoria, me tornei sócio da escola. Em 2020 a gente vendeu a empresa para o Magalu. E aí nesse cenário foram mais de 300 mil pessoas já que passaram pelas minhas aulas, conteúdos. Mais de 40 milhões de visualizações de vídeos online, falando de diversos temas, vários conteúdos diferentes. E sempre aquele friozinho na barriga. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Só que eu fui forjado, Clarissa, no ao vivo, né? Então, e agora? Você tem que entrar no palco. Então, eu tô aqui, ó, desesperado. Meu Deus, tô vendo que tá ali um monte de gente. Mas você entra no palco e aquela sensação dos primeiros segundos é maravilhosa. Meu Deus, que medo. Mas quando a coisa até hoje, quando flui, né? Nossa, quando você se desce, é muito maluco isso, né, cara? É muito maluco. É muito maluco. Até uma curiosidade. Eu sou apaixonado, Kelly, apaixonado por acordeon. Eu toco acordeon. Olha! Toco. Eu tenho um acordeon que é o amor da minha vida. Eu não combinei isso. Daqui a pouco eles vão pegar aqui e vão começar um piseiro. Podia trazer os instrumentos. Olha só. O meu é 80, 80. Adoro. Toco violino. Que lindo. Sou apaixonado. Eu não sabia que nós tínhamos um chimbinha na coisa. Olha só. Alô, não me traiu, hein? Legal o cabelinho. Muito bom. Exato. Tá vendo, gente? Ó, empresa de e-commerce, de educação corporativa e para CPFs também, né? CPFs, muito mais alunos, inclusive, do que corporativo. Sim, muitos alunos. São quantos anos de Co-School? 15 anos de Co-School. 15 anos de Co-School, vendido para Magalu, e ele continua lá como... Hoje você é o que? Hoje eu estou responsável, eu estou gerente de treinamento, gerente de engajamento, né? Gerente educacional, focado na Unimagalu, que é a unidade de treinamentos para quem vende pelo Marketplace, pelo Magalu Olha Marketplace. Que legal, você está ouvindo aqui a gente hoje, você é um analista de e-commerce aí, cadastra produto no seu Bling, e aí você tá ouvindo a gente pensando assim, mas que podcast doido é isso? De e-commerce, você tá falando de rádio, gaita, de acordeon. Acordeon. Então, olha só, é a oportunidade de você entender com quem tá há 15 anos, com quem já tá desde os 7 anos aí fazendo o microfone ser o instrumento principal do dia a dia dela, a falar melhor na tua empresa, a se posicionar de maneira correta na hora de você vender teu peixe, na hora de você vender quem você né? Afinal de contas, o que um recrutador quer ver, Clarissa? Uma pessoa que sabe falar e que sabe posicionar a voz dela. E que saiba comunicar quem ela é, né? E aí tem um equilíbrio, tanto de informações quanto, né, de como a pessoa se posiciona na voz e tal. Porque muitas vezes eu acho que acontece isso. A pessoa, ela tem uma grande bagagem, já me deparei com talentos assim. Tem uma super bagagem, mas na hora de expor... Ela trava. Trava. E é frustrante demais. Sim. Não só para a pessoa que está falando, mas também para a pessoa que está ouvindo. Sim, você fala, meu Deus, o currículo tão bonito, né? Preencheu tudo, parecia que ia ser a pessoa certa. Como foi a sua experiência nessa empresa? Boa. Boa. Não, gente. Dica de ouro, pelo amor de Deus. Quando alguém te pergunta, então, me conta como que você trabalhava em equipe. Bem.
Não é isso Minha que a pessoa quer saber. pessoal, nota 10. Era 10. Mas, ó, vocês falaram uma coisa importante que nem vai muito longe, né? Não é só para se vender. Se você trabalha no e-commerce, você tem ali... Se a pessoa, eu vi isso na prática, fazendo consultoria. A gente tem uma consultoria, então eu fazia consultoria de e-commerce para grandes empresas. E eu lidava com os donos das empresas. Honda, por exemplo. Eu tive que apresentar projeto para o presidente da Honda no Brasil, além de outros. E o ponto é, você faz uma carreira incrível no e-commerce para poder olhar uma planilha, olhar um indicador e saber onde está o problema no funil. Só que se você não consegue apresentar para a liderança o que tem que ser feito para resolver aquele problema, não adianta, você é só mais um. Entendeu? Você acaba sendo uma pessoa invisível. Esse é o problema. Eu cansei de ter problema em empresas que eu chegava para resolver algumas coisas, que era esse o meu papel desde sempre, né? Eu sou um bom resolvedor criativo, vamos dizer assim. E aí eu chegava no local, daqui a pouco dava 6 meses de operação, todas as cadeiras estavam trocadas por cadeiras novas e todas as máquinas tinham novos SSDs. Aí o cara tava lá 10 anos e falava assim, eu sou aqui do CPD há 10 anos. Sempre peço pra trocar essas máquinas porcaria e não consegue. Aí o cara chega aqui em 6 meses e troca tudo. É como você apresenta, cara. Exato. Eu nem bonito sou, velho, pra chegar lá e o cara me comprar na aparência. Então, desculpa, é o jeito com que você fala, a maneira com que você apresenta o projeto. Se você tem uma eloquência no que você está dizendo, se você confirma de verdade aquilo, se você apresenta dados. Então, tudo isso vai fazer o cara comprar a tua briga, certo? Exatamente. Então, eu já queria trazer um ponto pra gente começar esse tema agora começar pra valer o tema. Kelly e Maurício, me contem. Vocês têm um pré-conceito que começa na fala? Vou explicar. A pessoa, antes dela falar o que ela tem de conteúdo, porque ela não tem tempo ainda, ela vai começar a conversar com vocês. A maneira com que ela começa a falar, por que eu pergunto isso? Eu sou um profissional nerd de tecnologia. Então eu chego num local, a primeira coisa que quando eu sento aqui nessa mesa aqui, é olhar para as câmeras, ver a qualidade que ela tem. Olha que da hora aquele negócio do rende ali. Aí eu olho pra televisão e falo, essa televisão aqui acho que é de... Não, ela não deve ser de tal. Aí eu já olhando até toda a tecnologia, eu tô de olho, porque eu sou um nerd disso. A Clarissa, pra eu almoçar com ela no restaurante, é um parto. Porque ela trabalhou muitos anos na área de food. Então ela sabe todas as normas, boas práticas de fabricação, normas de sanidade, como é que é? Vigilância sanitárias. Olha e a aí, cozinha. ela tem esse contexto de eu ir no McDonald's com ela e eu ficar assim, ó, não falar nada, senão o cara vai cuspir minha casquinha, ele vai cuspir minha casquinha. Daí ela fala, você que vai pegar o dinheiro com a sua mesma mão que você vai pegar minha casquinha? Tipo, ela tem esse contexto. Já. Você vai pegar o dinheiro e vai até hoje eu não sei se eu comi uma casquinha com cuspe, até hoje. Então tem esse contexto de quando a gente é muito bom em algo, a gente acaba avaliando. Então, voltando. Vocês são muito bons na voz. E em avaliar isso, obviamente. Vocês têm esse preconceitozinho já? Tipo, a pessoa começa a falar, você fala... essa fala não tá boa. Tem. Podia ser treinado. E aí, vocês não fazem careta? Fala a verdade. Por dentro ou publicamente? Por dentro dos dois. Eu posso falar a verdade ou não? Né? Como que é pra você? Ele já se ergueu aqui na cadeira. Peraí, que isso conta, vai. Deixa eu sentar direito aqui. É muito natural. Eu acredito que depois que a gente passa a ter um conhecimento, é que nem a gente diz, depois que a mente abre, você não consegue fechar. Conhecimento é a mesma coisa. É natural. Por eu trabalhar muito as travas dos meus mentorados, eu identifico o que pode ser. Eu já fico meio que naquela análise no sentido, qual é? Insegurança? Ansiedade, sabe? Naturalmente, na minha mente já fica isso. Mas, obviamente, por conhecer e entender de técnica vocal, a gente identifica, assim. Não é um preconceito dizer, nossa, se comunica muito mal. Não, mas quando eu falo de preconceito, essa palavra ela é muito pejorativa no geral, mas não é. Porque o pré que é com preconceito. Você tem um conceito. Já tem um conceito antecipado. Só. Exato. Você fala assim, será que o conteúdo vai ser bom? O ritmo porque pode o jeito que ele desacelerar. tá falando, tá bom. E aí uma coisa que era pra ser muito legal e apartada, você acaba grudando uma na outra. Sim. É normal, eu acho, isso aí. Natural, mas eu não tô falando de uma pessoa normal. Tipo, você tá conversando com uma pessoa na rua, você não vai ficar lá, tipo... Mas alguém que já tem, exato. Mas se você vai numa igreja, você vai numa igreja, e aí você tem um cara que ele é o orador do dia, ele tá lá falando no microfone.
natural. Não tem como, eu toco há 20 anos, cara. Eu chego numa igreja lá, Tá desafinado, você já percebeu. a Clarice fala assim, ai, que ambiente bom. Aí ela olha pra minha cara, eu tô Desafinou. Errou uma nota. É assim. É por isso, por isso que a gente também precisa trabalhar isso. Porque senão a gente deixa muitas vezes de curtir, né? Porque aquilo, verdade. de alguma forma, tá, como que eu filtro isto e consigo absorver aquilo que, né, vai me fazer bem, que eu vou conseguir absorver até... Aqui a gente lida muito com especialistas, né? Nós gravamos especialistas, infoprodutores. Sim. Eu digo um baita de um privilégio pra gente, a gente tem conhecimento de tudo que é lado que vem. Tem muitas pessoas, a maioria desses especialistas são humildes, no sentido de sabem que eu tenho esse conhecimento, me pedem auxílio, Kelly, ali até é muito do nosso trabalho nos colocar para isso. Tem outros que já se acham, já se sentem suficientes e ok, é a postura dele, enfim. Mas é natural que eu identifique. Tinha uma tônica ali, que podia ter tido então você uma não consegue ênfase, desligar a chavinha. Podia ter tido uma... Caramba, esse gancho, cara, tá muito bem escrito. Mas o posicionamento da voz não vai fazer com que o vídeo converta. Isso se você for entrevistado pela Kelly pra uma vaga, se prepara, meu querido. E é outro ponto. Pode ser a melhor copy do mundo. Se você não posicionar a voz da forma correta, você não consegue conectar. Verdade. Então precisa desse conjunto. Por isso que é oratória e posicionamento de voz. Não tem como separar. Obviamente que tem muitas pessoas com muitos resultados que não dependeram só disso, mas aí tem um contexto todo envolvido. Tem. Só que é natural a gente... É aquele sinalzinho que fica ali, né? Você já identifica, aqui. Ai, essa finalização. Deu uma esticadinha que não precisava. Mas, gente, eu falo com ela direto. Ela não faz careta, não. Ela finge bem, viu? Não, mas... Por dentro ou por fora? Por dentro e por fora é ótimo. A pausa. Mário podia dar uma pausinha aqui. Que às vezes não dá pra entender, mas né? Trabalhar com eles é incrível, eles são super mas você sabe que quando o Mário tá falando, e quando eu tenho oportunidade de ficar bem à frente e tal, às vezes eu faço a sinalização. Eu falo devagar, calma. Meu lado nordestino. Eu faço assim. Ou às vezes tá com o microfone muito grudado, que aí dificulta Aí eu faço. É bolado roqueiro. Então assim... Pra não dizer assim, eu sou ruim, né? Tem uma coisa que eu lembrei agora quando você falou que você fica fazendo sinais pro Mário. Tem uma coisa que você me falou que me marcou muito. Por isso a importância disso também, das pessoas não se bloquearem quando estão à frente de pessoas que têm um conhecimento que ela não tem. Sim. Porque isso também faz, eu acredito que o pessoal em casa, caramba, eu não quero nunca apresentar algo na frente da cara, porque ela vai ficar me avaliando. Sim. E é muito ruim a gente se sentir assim, com alguém te avaliando. Mas sim, a todo momento a gente tá sendo avaliado. Por isso que eu perguntei isso. Tem aquela cabecinha de cachorro aqui, a pessoa fala assim, ó. Não tem? Você fala assim, o mínimo você dá uma mexida e fala, Não, tem pessoas que... Aí quando a pessoa te olha de um jeito, você fala, acho que eu falei alguma coisa errada. Exato. Só que eu lembrei quando a gente gravou, acredito que as primeiras aulas. Sim. E aí você disse que você conseguiu, que achou que ia ficar apreensiva, porque eu tava ali. Sim. Poxa, não, mas será que eu vou... É porque... Você consegue deixar a pessoa calma. E é por isso, porque tem empatia. Eu estive lá. Sim. E não é um conhecimento natural, é algo que eu precisei estudar para chegar. Como você se posiciona me deixou tranquila. Por isso que é importante isso, olhar, ter empatia e ter esse acolhimento. Então, dentro das mentorias mesmo, eu trabalho muito isso, senão a pessoa ela não sai da trava nunca. Eu preciso ter esse olhar, eu te falei, né? Eu digo, Clarissa, isso é intencional. Por que você ficou tranquila? Porque foi intencional da minha parte, eu não posso te deixar aqui... sabe, pressionada. Então, tá na conexão do olhar, de eu transmitir para você de alguma forma, porque eu tenho empatia. Exato, o tom de voz para deixar alguém tranquilo é essencial. Porque o tom de voz traz a tua energia. Sim, então, por isso que eu digo que a voz, ela é emocional o tempo todo. Porque se eu não estiver tranquila, eu não consigo passar tranquilidade. Mas o emocional é interessante. O emocional ele não é só tranquilo. Porque às vezes o que você quer passar é justamente outra coisa. Por isso intencional. E emoção não tem nada a ver com tristeza, né? Ou com dramaticidade. A emoção em si, ela pode ser uma emoção de raiva também. Por isso que é emocional. Quer passar raiva, não você importa. passa raiva. Por isso que é emocional. Não importa a emoção. Isso que precisa ficar claro. Que tem intenção, né? Exato. Por que quer? Isso que precisa ser sempre intencional. Com a equipe, liderança. Tem momentos que você precisa ser enérgico. mais firme. Eu passei por isso quando eu fui coordenadora de jornalismo. O meu diretor, ele queria que eu chegasse batendo na mesa. Kelly, não dá. Pra ter ordem aqui, tu tem que chegar batendo na mesa, gritando. Eu não consigo ver aquele bater na mesa, mas não tem como. Olha que a gente falava sobre naturalidade, sobre não deixar de ser quem somos, mas ser intencional.
graças a Deus eu consegui. Olha como comunicação tá em tudo, como posicionamento de voz tá em tudo. Eu tava ali fazendo uma apresentação para minha equipe como coordenadora. Apresentação, palestra, não. Mas eu tava com uma líder e eu precisava, sim, que eles me ouvissem. Eu precisava ser mais enérgica, mas sem ser ríspida, porque não é a minha postura, não é o meu perfil. E graças a Deus, a gente passou, eu fiquei 1 ano coordenando e nós tivemos uma evolução muito grande na equipe. E eu pude provar para o meu diretor que eu não preciso bater na mesa. Não preciso chegar gritando. A sua voz batia na mesa. Não precisava bater na mesa. É o tapa com luva de pelica, vamos dizer que é isso, né? Que é até pior, dói mais, hein? Dói mais. Bater de mansinho, né? Como é que é lá, Maurício? Não, eu também. Na Magalu, porque elas têm diversas frentes. Você tá numa empresa que tá incorporada ali dentro, né? Sim. Que é a ComSchool. Só que você lida com, diretoria de loja física. São quantos funcionários hoje? 40 mil. 40 mil funcionários. Só o Magalu, fora as coligadas, né? Kabum, Netshoes. Então você fala com certeza nesse tempo todo. Você já falou com a Luísa, com o Frederico, toda essa galera aí. Como que é pra você tá lidando com grandes pessoas lá e ter que segurar o seu professor dentro de você? Eu não consigo, esse é o problema. Eu não consigo segurar. Eu não consigo. Eu tenho essa característica. Aí você orienta. Então, eu tenho uma característica assim, pegando um exemplo, um colega, ele me chamou esses dias porque ele me perguntou: ô Maurício, como é que você fez pra subir uma aula, né, que eu vi você publicando lá no Instagram, o conteúdo? E aí eu poderia responder: cara, usei tal ferramenta e usei tal recurso. Aí o que eu fiz? Por natureza mesmo, acho que tá dentro de mim. Eu peguei o áudio e comecei a falar: Léo, cara, assim, ó, você tem que fazer isso, depois você vai não sei o quê, aí você entra lá, mas ó, presta atenção, se você fizer isso, você vai não sei o quê. Comecei a dar uma aula. Aí ele respondeu: cara, você não deixa de ser professor mesmo, hein? Mas com carinho, sabe? Sim. E eu reconheci, eu falei: é verdade. Então, tudo que eu falo, poxa, eu tenho que falar com a Luísa, por exemplo. Eu tenho que apresentar uma ideia específica. Eu tenho uma certa dificuldade, porque no ambiente corporativo, você tem uma característica de ter que ser mais direto. Né? E todo professor é prolixo. Né, Mário? Não todo. Nem todo. Eu só falei isso para poder falar, né, Mário? Às vezes eu quero que o Mário me dê uma informação rapidamente, mas ele dá uma aula. Aí, meu Deus, é a palestra. Olha só, vamos dar essa água aqui, ó. Nossa, veja Mário, veja bem. Por aqui, se você abre por aqui. Não, mas a indústria desenvolveu essa tampinha desse jeito. Meu Deus. Tem uma técnica, chamada pirâmide de Minto. Que é assim, é uma pirâmide que você começa falando sobre o ponto mais importante, depois você fala o porquê e depois você fala o como. Então, quando você vai tratar com CEOs, com a sua liderança, ele pergunta assim: olha, por que a gente vai comprar essa caneca? Você não tem que falar: olha, viu, eu fiz uma pesquisa de mercado, porque tem muita gente precisando comprar caneca para colocar em mesas de podcast. Né? Não, cara. Você chega e fala assim: olha, a Clarice é a minha CEO, a minha diretora. Clarice, olha, essa caneca aqui é a melhor solução para o nosso negócio agora e vai gerar tanto de resultado. Eu chamo a atenção dela. É isso que ela quer saber. Para ouvir o restante. Aí ela fala: tá, e aí por quê? Aí eu começo a desenhar. Olha, então, realmente tem várias pessoas que eu vi que quando usam essa caneca, tem aumento de X% de conversão. Eu fiz essa pesquisa de mercado. Aí ela fala: legal, e aí? Aí eu fui pesquisar e vi que o menor preço pra gente comprar essa caneca é esse nessa empresa tal. Ela fala: toma verba. Entendeu? Agora, se eu começar falando: não, se eu começar a contar a história... Sim. Entendeu? Se eu ficar muito à vontade... Não, sério. Se eu ficar muito à vontade, aí eu pego essa pirâmide e inverto ela assim. Exatamente. Mas eu tenho que ficar à vontade. 3 horas. Eu tenho que ficar entre amigos, de boca, falando assim: ô, Marião, comprei esse celular aqui, bicho, achei muito louco. Mas, cara, como é que ele funciona? Eu falo: meu irmão, deixa eu te mostrar aqui o negócio. Olha só que legal. Você sabia que o Pixel de 1949 ele era... Então, eu vou mostrar pro cara. E é legal, porque eu tô à vontade, ele tá com o tempo, a gente tá conversando. Sim. Se eu tô mais ou quando menos. eu tô no ambiente corporativo, a Clarissa fica louca. Mas eu tô falando com a minha esposa, né? Ela vai ficar falando mais ou menos aqui o episódio. Não, é porque às vezes... Mas se eu tiver no... O foco fica... Não, sim. A pessoa fala tanto, né? Se eu tiver no foco... Se eu tiver no ambiente... Quando eu tô no ambiente corporativo, tipo assim, eu tenho que falar com o diretor de uma empresa. Até a Clarissa fala: tá sendo grosso, calma. Porque incisivo, às vezes, né? A fala mais incisiva. Muito onde eu tenho que ir, porque eu não quero perder. Que nem esses dias você tá falando com um parceiro de negócio ali. A Clarissa: e aí, né? Como é que foi, não sei o que? Eu falei: eu falei isso aqui. Tipo, a cara dela foi engraçada lá. Nossa, mas...
E aí? Eu falei, e é isso, eu não sou... Quem tem filho grande é... Eu falei, quem tem filho com bigode é gato, eu não tenho filho grande. O Nando fala muito isso. Aí eu soltei essa do gato, mas, tipo assim, aquele negócio, eu não sei, parece que eu me adapto àquela situação específica, e aí eu me transformo e eu consigo entregar aquele negócio. Mas esse professor também, o bichinho é difícil de tirar de mim. Então. Difícil. Porque tem um método que a gente usa, também eu passei a usar como metodologia da minha oratória, depois que eu fiz técnica vocal com o Ricardo Silva Voz, que é o PPE, e a gente adaptou ele aqui para a produtora. Então, para os vídeos, todos eles seguem essa metodologia, que é o PPE. PPE. Isso. Como que é isso? É percepção, pertencimento e empoderamento. O que isso quer dizer? Eu preciso iniciar de alguma forma quebrando uma percepção. As pessoas esperam muitas vezes que eu fale tal coisa, ou talvez isso de chegar contando uma história. Se eu chego contando uma história logo de cara, eu não quebro percepção. Eu não faço com que a pessoa... seria o gancho. A percepção, quebrar a percepção é o gancho. 3 segundos da rede social que a gente fala. Exato. Eu preciso, de alguma forma, atrair. Eu quebro a percepção dela nesse sentido. Pertencimento. Aí vem o contexto. Eu preciso fazer com que ela se identifique, de alguma forma, ela sinta isso de pertencer àquilo que eu estou trazendo como informação. E o empoderamento, que é o resultado, que é onde eu chego com isso, onde eu cheguei, e traz para a pessoa esse desejo de também estar lá. Então, você falando da pirâmide, depois, como é que é o nome? Minto. Com Y, minto. E eu de caramba, olha como tem a ligação também, por mais que seja diferente, mas a ordem e a intenção, o objetivo de onde a gente quer chegar. Então faz muito sentido mesmo. Quando a gente tem essa clareza, a oratória ela fica organizada, né? Se tem uma oratória, na realidade. Porque acredito que a maior confusão que a gente faz é por onde eu começo. Por mais que tenha hoje, copy tá aí para todo mundo estudar. Mas ainda tem muito isso, a gente recebe muitas pessoas aqui com dúvida de copy, chega na última hora de gravar, tá com dúvida, tá trocando. Então, a gente tem essa clareza, o que eu preciso primeiro? Sim. E calma, eu vou ter um momento de contar essa história, eu vou ter um momento de explicar, mas eu preciso atrair a pessoa para mim primeiro, né? Exato, e é isso que cabe muito até para as dicas que eu dou, apesar de não ser especialista. Mas quando eu falo para a pessoa fazer... Por exemplo, a nossa self-letter. Isso. Ou para escrever mesmo o resumo dela ali na nossa bio, ou até mesmo num LinkedIn da vida, você pode ser breve. Então, acho que é essa primeira parte da pirâmide mesmo, né? Exato. Por quê? Chama a atenção do recrutador ou de quem estiver vendo o seu perfil. Perfeito. E aí... O restante da sua história, porque tem pessoas que têm uma trajetória longa. Não é para aquele momento. Exato. Primeiro chama atenção. Você fala sempre, né? Interessante Se ele quiser esse saber, perfil. precisa perguntar, né? Isso. Exato. Se o recrutador quiser saber, inclusive até uma coisa que causa um pouco de conflito, que hoje em dia a gente tá falando muito da questão do recrutamento humanizado. Eu não tiro a humanização, mas eu preciso entender que nesse primeiro momento eu preciso saber, tecnicamente, essa pessoa vai encaixar? Pronto, vai encaixar. Aí eu vou pra segunda parte. Isso. Tem uma segunda fase, ela não é descartada, mas primeiro chame atenção ali, né? Seja objetivo, que saiba quem você é e consiga realmente colocar em 2 minutinhos, no máximo, essas informações. É desafiador. Muito. Por quê? Porque é isso, a pessoa também não sabe. Tem que ter começo, meio e fim. Tem que ter uma ordem cronológica. Como coloca isso em 2 minutos? Calma, você não vai contar a sua vida toda, Treinamento, né? Mas acho que isso é treinado. É treino. Muito. Quem tá ouvindo a gente aqui pode estar pensando isso. Né, como que eu começo? Que eu acho que é uma boa pergunta para vocês responderem pra gente aqui e trazer informações. Aí, Maurício, eu queria começar com você, mas eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte, trazendo um dado para vocês. 59,7% dos estudantes universitários têm medo de falar em público. Eu acho isso aqui assustador. 60%, cara, das pessoas têm medo de falar em público. E há muito tempo esse número não muda. Cara, 60%. Eu dei uma aula aqui no nosso Academy que eu mostrei que 56% tá em 59,7%. Aumentou. Eu tô pegando o mesmo dado, o mesmo lugar. E olha que na era das redes sociais e tudo mais. Mas talvez seja mas olha a parte boa. Mas olha a parte boa. E aí eu queria ver sua opinião sobre isso, que é... Então, para eu sair da média, basta eu estar no grupo de pessoas que não têm medo de falar em público. Então eu já estou na frente de 60% dos universitários que estão concorrendo comigo para vagas de e-commerce, por exemplo. Né? Dentro do nosso sistema a gente tem um monte de gente lá e eles têm que gravar um vídeo sobre eles, muitos não gravam, e aqueles que gravam
não falam tão bem quanto poderiam falar, né? Espero que eles escutem esse podcast e vão poder melhorar isso. Mas o que você acha o que você atribuiria esse medo, Maurício? Por que você acha que as pessoas têm medo de falar em público? O ponto é, as pessoas não têm medo de falar em público, elas têm medo de falhar em público. Muito bom. Esse que é o principal problema. Exato. É o julgamento. E se eu falhar? Qual é o problema? O que vão pensar de mim? E se eu gaguejar? E aí eu falei, eu falo sempre de uma coisa, uma sigla que eu acabei criando, que é a seguinte, é a sigla SFP, que é a Síndrome da Fala Perfeita. Muito bom. Assim, tanta gente que tem uma boa comunicação, que consegue passar a mensagem da melhor forma possível, com maestria, mas que às vezes comete deslizes. Sabe, existem inúmeros oradores que você vai olhar e a pessoa dá uma escorregada aqui, fala um né ali. Tem gente que, assim, o excesso... É o excesso. É terrível. A gente não aguenta, né, pessoa? Né. Mas o né faz parte também. Faz parte, né? É natural. Né? Faz parte, né? E isso aproxima também. Aproxima. Quando eu te trago para minha fala, aqui é a forma que eu tô dizendo, né? Você concorda comigo? Isso. Perfeito. Agora, se você não faz isso, sabe o que acontece? Você tem uma fala que eu considero plástica, robô. Verdade. Não conecta, essa fala não conecta. Que é o que você não gosta. Você olha pra pessoa e fala assim, ó, essa pessoa tá querendo ser quem ela não é. Não é real. Não é real. Eu não conseguiria tomar um café com o William Bonner. Eu ia levantar na mesa. Mesmo sabendo que ele é assim? Eu não consigo, cara. Eu não consigo. Olá. Mas aí o que acontece? O William Bonner é das antigas, cara, esse é o ponto. Aquilo que a gente falou da Rádio AM, né? Exato. A época que o jornalismo era diferente, né? Não se aceitava. O Silvio Luiz tomaria café com ele facilmente, mas o William Bonner eu não consigo. E com o Felipe Ciani, por exemplo. O Felipe Ciani é um cara que tem uma comunicação mais despojada. Ele não é como um William Bonner, por exemplo. Não dá pra negar que o William Bonner é um orador excepcional. Exímio, Não dá pra falar que o cara, às vezes o TP cai lá, o cara continua falando, você nem sabe que ele caiu. Vê nas redes sociais ele falando? É impressionante. Não, nem pra saber que caiu, o cara é inacreditável. Só que eu não consigo. E vocês viram que é uma questão também, ele entende muito bem o contexto. Completamente. Ele não tá naquele lugar por acaso. Ele tá só lendo. O Jornal Nacional é aquele perfil. Não, o cara é inacreditável. Por mais que chegue um outro jornalista que vá ser um pouco mais, não vai fugir muito daquilo, não. Sim. Daqueles que você falou, nas redes sociais ele é um pouco mais leve. Ele é um pouco mais leve. Mas ele ainda é o Bonner. Claro, porque é ele, é o perfil. Imagina ele em casa. Vou tomar banho. Não, mas eu vou falar. Que agonia. As pessoas que me conhecem, né, nos bastidores, ficam enchendo o saco, porque falam que eu falo assim mesmo, sabe? Mas tem uma coisa que eu quero pegar um gancho, que vocês tocaram aí, que eu ficava muito louco, mas louco. Eu tive um chefe que ele falava assim, não, você não pode ser só leitor de teleprompter. Quando ele dizia que eu ia ali fazer uma aula, por exemplo. Cara, eu ficava louco com esse negócio. Porque não é qualquer pessoa que lê teleprompter. E o ponto não é só leitura de teleprompter. Esse é o gancho do Bonner. Porque não é ler, né? Não é ler. Não pode ler. Ele é guiado só, né, cara? Exato, o resto cara. Na verdade, pode menosprezar o ele. conhecimento do cara. Olha a bagagem que esse cara tem. 80% é ele. 20% Quem é leitor de teleprompter é perceptível. E a oratória, um dos principais pontos, eu gosto também de trabalhar o que eu chamo de tríade, cheio de siglas, né? Achávamos que só o e-commerce, né, que tinha. Por isso que ele traz sigla, o homem do e-commerce. Anota aí, ó, tríade PPS, planejamento, preparação e show. Não adianta você querer ter uma boa oratória, fazer uma apresentação, ter uma comunicação se você não tiver conteúdo. E conteúdo tá dentro de planejamento. É por isso que é uma tríade, né? São três pernas que não vão conseguir ficar uma sem a outra, certo? Eu não consigo dar um show se eu não tiver planejamento e preparação. Exato. É isso? Planejamento, preparação e show. É o meu método. Planejamento, preparação e show. Essas três etapas. 5W2H. Vamos lá, adoro. E para isso ser apresentado, ser colocado de uma forma intencional, aí vem a postura da voz do posicionamento. Perfeito. Porque também esse planejamento e também essa preparação, olha a importância da preparação. Como que eu me preparo? Como que eu vou passar isso tudo? Eu planejei. Sim. Eu preciso chegar naquele objetivo lá do show. Como que eu dou show? Cara, mas como... Vamos lá. Eu quero trazer a realidade. Você terminou? Desculpa, eu só é exatamente isso. É justamente isso. Vocês estão muito bonzinhos. Eu quero entender os contextos. Eu tô ficando nervoso. Como é que eu preparo e planejo? Eu sei que tem os cursos tudo aí, inclusive os dois tem, vamos falar aqui no final pra vocês aí, se vocês quiserem, eles têm cursos, essas coisas todas, mas
Eu preparei lá uma baita apresentação. Vou fazer aqui, hoje eu vou virar gerente desse e-commerce. Você vai ver só, são 4 anos aqui ralando, carregando caixa. Hoje vai. Aí eu monto 40 slides pra apresentar. Aí eu chego lá pra apresentar e eu acho que eu tô arrebentando. Porque assim, às vezes a pessoa fez pra ela algo incrível. E às vezes o dono da empresa não tá nem aí. Vai chegar e falar assim, próximo slide, próximo slide. Só que o cara montou um negócio todo estruturado pra que tivesse ligação no que ele tá falando. Ele preparou, ele treinou em casa. Como que vocês lidam com o improviso? Porque uma coisa, você já tem uma voz super treinada, conseguir ser bem William Bonner, como a gente tá falando aqui, né? E quando você não é assim, quais são as técnicas, pra quem tá ouvindo a gente, que eles podem utilizar na hora que as coisas falham? Porque na hora que tá dando tudo certo... Tá maravilhoso. Mundo perfeito. A questão eu preparei... Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Eu preparo um baita slide, eu adoro fazer os slides bonitinhos. Chega lá, não tem data show. E aí, gente? É o teleprompter que cai no jornal ao vivo. Não tem data show, o que eu faço? Aí eu vou ter que apresentar sem slide. Só que fazia parte da apresentação, tinha falas da minha mensagem que o slide não tinha texto. Eu dependia do slide. E aí, agora galera, vamos lá. Imagina aí. Tipo, é muito louco. Mas eu consegui me virar. Mas eu faço isso há muito tempo. E a galera que não faz? Quais são as técnicas que as pessoas podem usar para improvisar bem? Por isso que é importante essa preparação e o planejamento. Obviamente que esses slides estavam no planejamento. A pessoa se dedicou, se preparou, foi lá, fez pesquisa, colocou, sabe, detalhadamente. Só que a preparação também é isso. É contar com o que pode dar errado. Boa. Eu tenho que ter essa análise de riscos. O gerente não quer me ouvir, quer que eu vá já pro último slide. Exato. E aí? O que me garante que eu vou poder passar? Eu vou fazer todo o possível, para que da minha parte tudo aconteça. Aí sim, o que eu posso levar a mais, pode ser que não tenha tal cabo, pode ser que não tenha tal, né? Eu vou me prevenir, eu vou chamá-los para ver o que tem à disposição, saber o que eu posso contar. Tudo que estiver ao meu alcance. Tem coisas, a gente não tem domínio de tudo, né? Temos um Deus lá em cima que sabe de todas as coisas. Lá em cima não, tá aqui, né? Mas temos um Deus que sabe de todas as coisas e acontecem imprevistos. Então, essa preparação também tem que antecipar riscos. Eu preciso também estar preparada. E se? Como que eu adapto essa apresentação? O que eu posso fazer? Ficar mais calma? Tipo assim, porque a voz depende disso também. Totalmente. Depende do seu emocional pra voz ficar não embargar, não gaguejar. Lembra que eu falei, emocional não adianta. A voz é emocional, não tem como. Eu vou transparecer a todo momento se eu não tiver domínio. Como que eu vou ter inteligência emocional entra totalmente. aí. E como é que você faz? Na mentoria, dar errado, você manter a exato, calma, eu trabalho... sua voz ficar boa. Exato. De alguma forma, você precisa saber onde eu mexo, né? Exato. A ansiedade, eu tô nervosa, eu preciso ter domínio sobre mim. Se eu não tiver, então... Pode falar. Não, inclusive, até contando um caso meu antes, né? Quando eu comecei a falar em público, a gente começa na faculdade. Na apresentação pra bancada de professores. E o meu corpo fala. Eu me tremia muito. Inclusive, eu fiz dança, né, por um tempo, nas apresentações de balé. Eu lembro que tinha uma dança que eu tinha que ficar parada e minha perna tremia. Então, eu fui aprendendo a ter esse controle, porque aí depois eu fui pra área de treinamento, então sempre lidando com o público. Mas eu recebi uma dica, eu queria saber se faz sentido essa dica de segurar um objeto que não seja papel, pra não ficar assim, né? No balé, ela fez o primeiro cisne Parkinson. Ela fez o cisne negro, ela fez o cisne Parkinson. Nossa, o pezinho assim, ó, tremendo. Mas de segurar um objeto, assim, tipo a caneta. É isso que você falou, me traz segurança. Claro, você tira a atenção daquilo. Isso, tensiono no objeto. Isso é uma técnica, então. Perfeito, perfeito. Sim, todo sentido. 100%. Na mentoria, eu trabalho em função de a voz depender totalmente do meu corpo. Não faz sentido, eu não consigo. Se eu não tiver com o meu corpo presente, eu preciso dele. Eu preciso aqui do trabalho das minhas cordas vocais, eu preciso de todo o funcionamento para que ela saia. E como eu vou posicionar a minha voz, mais ainda. Então, eu trabalho muito 3 pilares que são corpo presente, respiração intencional e a intenção da fala. Respiração, boa. Respiração é o combustível. Eu não consigo emitir, eu não consigo trazer sonoridade se eu não tiver aqui a minha
Sabe? O meu combustívelzinho aqui no corpo estoque, presente, né? respiração. Intencional. Por quê? Porque eu preciso respirar no tempo certo. O que acontece muitas vezes é que a gente não respira, a gente esquece de respirar. E quando eu vejo... rinite, você já viu como? Você tá me ouvindo aí, ó. Gente, por isso que ele fala faz 30 episódios que vocês me escutam aqui. É terrível, Descobrimos cara. o problema também, né? Mas respirar certo também. Não é só também. Precisa respirar certo. Não é um adicional, é condição. Condição. Entendi. O canto trabalha muito isso. Eu também aprendi canto depois. Acabei indo para esse caminho também. Hoje canto na igreja, mas eu tive um tempo que eu cantei axé. Ai, que legal. Cara, uau, gente! Foi da vaneira pro axé. Eu não consigo imaginar. Eu não consigo. Da vaneira, do chamamé. Eu não consigo imaginar aquela aqui no Alibaba. Nossa. Sim, é que quando você aprende a trabalhar com a voz, não que você vai se tornar um cantor. Você aprende esse instrumento incrível. Eu fiquei apaixonada. Sim. Porque, caramba, quanta coisa a gente pode fazer com a voz. Olha isso. E, naturalmente, o canto, a música, ela tá ali. Quem de nós, né, não admira um cantor, não fala sobre admirar. Não, nunca fui daquela que fica, sabe, que tem ídolos, assim, mas de admirar uma voz, sabe? O como perceber como que te toca. Vozes que te fazem arrepiar. É um instrumento que Deus nos deu justamente para isso. Para inspirar as pessoas, para tocar as pessoas. Então, nós temos essas técnicas para usar. Tipo, segurar uma coisa, respirar melhor. Se acalmar, retira um pouquinho, dá uma respirada. Mas como é que você faz? Porque, por exemplo, a Kelly tá dando vários exemplos legais aqui, que às vezes eu consigo me retirar para um recinto, dar uma respirada, melhorar e voltar. Mas quando você tá lá na frente da Luísa Trajano... 40 mil funcionários na câmera, que vocês fazem lives lá pra 40 mil pessoas de uma vez. Os caras lá na loja. Seu Alfredo na loja de Pernambuco, lá com o celularzinho assim, ó. O que esse Maurício vai dizer? E a Luísa é assim, né? Se o Maurício falar alguma coisa errada, ela vai te expor na hora. Ela fala assim, ó, Maurício, não, volta que tá errado. Não, ela falou assim, ó, você tá falando muito rápido, fala devagar. Ela falou pra mim. 40 mil funcionários no Brasil inteiro ouvindo o Maurício na câmera. Não, explica direito, volta, faz de novo. Não dá tempo. Quando ela não levanta pra ir lá explicar. Mas isso é muito bom que te prepara, né? Prepara. A gente tava falando sobre improviso. O improviso precisa ser treinado também. Se tudo der errado, o que eu faço aqui nesta hora se der errado, né? Não dá tempo de você se retirar, segurar uma caneta, você tá lá na frente da câmera e agora? Exato. Como que você tem lidado com isso? Tem várias coisas. Finge que cai a internet. Aí volta, trava assim, ó. Faz uma cara de que travou. Você joga no chão. Não, assim, depende da ocasião. Quando você tá apresentando num palco, por exemplo, eu gosto da técnica de segurar o objeto. Eu só procuro tomar cuidado com... a demonstração excessiva da insegurança. Então, tô segurando a cara e fica assim, ó. Não, nem pode ser essa, viu? É irritante demais. Aí você trocou o né pelo trocou o né pelo clique da caneta. Nossa. Tem técnicas de PNL, dá pra você aplicar. Eu fiz curso de PNL. Cara, tem programação neurolinguística. Programação neurolinguística. Eu gosto muito. Eu gosto de segurar microfone, dependendo... Se eu não tô muito seguro... E a pessoa pergunta, você quer microfone da Madonna, né? O headset? Eu gosto do microfone ou também. de bastão? Dá um de bastão. Eu prefiro o headset. Então, quando eu tô mais confortável, prefiro muito mais o headset. Que você mexe a mão aqui e tal. Mas eu tô segurando aqui, às vezes, o passador de slides. Aí eu troco, aí tal. Fica natural. Se você segurar a caneta numa mão só, você fica desesperado. Exatamente. Se tirar a caneta, você cai no chão, sabe? Não, mas é mais ou menos o seu barriga, né? Que leva a bolada do chá sobre a mala e não cai. Não fica cai. Com a mala aqui na mão. Tira a mala, ele cai. Você tira a mala, ele cai. Muito bom. Muito bom. Não, mas melhorei já. Às vezes até não uso Melhorei já. E eu ela segurando a caneta agora. Não, melhorei já. E a caneta tá aqui. Tem a caneca também, ó. Posso dar uma dica? Segura a aliança de vez em quando, assim, ó. Faz assim, mais ou menos. Vários anéis. Mas cuidado com tudo que é excesso, gente. Quebra o dedo. Tem uma técnica de PNL, de programação neurolinguística, que eu acho fantástica. Ela não é uma técnica trivial. Você tem que, primeiro, acreditar, né? PNL tem muita coisa que você tem que acreditar. Mas são questões científicas, né? Questões comprovadas cientificamente. E uma técnica se chama Círculo da Excelência. E aí, qual que é a lógica? Você tá no palco, ou numa reunião online, por exemplo. E você idealiza, por exemplo, um lugar no palco onde tem um círculo
onde você caiba. Você entra nesse círculo. E aí, ao entrar no círculo, você vai invocar todas as suas melhores memórias, as suas melhores experiências, o dia mais feliz da sua vida, sei lá, o nascimento do seu filho, o momento especial com o seu cônjuge, enfim, o que for mais significativo para você. Pense em tudo isso. O que você sentiu naquele momento, naquela ocasião? Lembra do que você sentiu, não simplesmente da memória. Sai do círculo e aí vai pensar em outras coisas de novo. Depois você entra no círculo e evoca de novo os mesmos sentimentos. Isso acaba, no fim das contas, tornando um gatilho em que você consegue mudar o seu estado emocional de uma forma invisível. É como o experimento do cão de Pavlov. Quando alguém tocava a sinetinha, o cão começava a salivar. É a mesma coisa, não tem nada, mas o cão começava a salivar porque sabia que ia acontecer uma coisa. Cão de Pavlov, imagina quando você... Eu vivi isso muito também no mundo corporativo, né? A chefe chegou! Putz, o barulho do carro da chefe fechando a porta já dá aquele gatilho. Até o intestino já dá Todo mundo palpitação, já né? passou por isso. Todo mundo passou por isso, essa palpitação. Se isso é uma realidade ruim para muita gente, por que não então criar uma realidade positiva? Você tem que pensar de forma intencional. Então, essa estratégia do Muito círculo bom, da excelência... Se o barulho do carro do chefe te deixa nervoso, então a lembrança do seu filho andando a primeira vez te deixa feliz. Exato. Né? Pensa no gatilho para isso. Tem que ter um gatilho. Às vezes, peguei na aliança, eu lembrei disso. Isso descarrega hormônios no seu corpo, né? E tem hormônios que vão te deixar mais calmo, mais tranquilo. E aí sim você consegue fazer uma apresentação juntando todas as outras técnicas. Né? Alguns tem que tirar. 100% Brincadeira. Que foi? Alguns tem que tirar Tem que aliança. tirar. Brincadeira. Brincadeira, gente. Ai, não. Rapaz. Imagina, gente, casada há quase 18 anos. É um processo 100% químico. Perfeito. A gente tem a tendência de acreditar que aquilo que nos causa algo ruim tem poder. E o que nos causa algo bom, não tem, funciona. Não serve. Não, esse é papo de coach. É papo de coach, exato. A parte ruim, assim, Mas parte já boa é a parte tentou, de né? É papo de coach, mas você eu já não funciono praticou. com isso, eu sou muito literal. Se eu me imaginar num ciclo, eu começo a rir sozinho. É melhor não imaginar nada. Mas né? o estado emocional da risada é bom, não é? Então já te bom, deixa mais tranquilo. Mas é que eu já sou meio doido, então tá tudo bem. Vai, vamos lá. Só um momento, gente. Faça. Mário, você já ficou nervoso em alguma situação de palestra ou de conversa? Me conta, que é uma curiosidade pra mim, tá? Os nossos colegas também. Será? Olha que interessante. É porque assim, eu vou falar uma Só coisa quando você foi específica. casar que você ficou nervoso. Não, eu vou falar uma coisa específica pra você. Fiquei nervoso, obviamente. Mas eu vou falar, assim, uma coisa que é muito importante a galera entender. O teu contexto de criação muda muita coisa do que você vai ser lá na frente. Pra mim é tudo, na verdade, né? E eu vim de uma família de matriz cristã. Ou seja, que me introduziu na igreja muito cedo. Então eu aprendi a tocar, cantar, ministrar, falar com as pessoas, aconselhar pessoas. Desde moleque eu fui crescendo nesse ambiente. E do mesmo jeito que você vai pegar os melhores cantores do pop mundial aí, sei lá, de 10, 7 estavam na igreja, né? De Whitney Houston, verdade, Carey. a maioria. Eles cresceram dentro de uma igreja, ficam muito... Vai assistir The Voice ali. Boa parte dos caras que estão nas finais, nas semifinais de The Voice, são pessoas que estão na igreja e foram lá mostrar o talento. A igreja é um celeiro de dons, né? Porque a própria Bíblia ensina que Deus deu um dom a cada um, não importa que ele sirva os outros. Então tem um contexto religioso muito forte nisso. Sim. Então isso me trouxe para um ambiente onde eu fui, desde pequeno, treinado para isso. Então, eu falar com 50 pessoas na igreja, tocar para 200, 300, 5 mil pessoas num show, aonde é muito diferente de um show, vamos chamar de secular, porque meu irmão é músico, meu pai é músico, minha avó tocava acordeon, meu pai tocava violão, né? Então, tem todo um contexto de músico na família. Quando você tá tocando pra um lugar que estão te pagando, é um contexto. Você é o venerado, você é o palco, você é a estrela. Isso. E o falhar é pesado. Quando eu estou num contexto congregacional, onde todos estão comigo, eu não estou tocando para eles, eu estou tocando com eles. Exato. Todos nós juntos estamos tocando, cantando, todos nós estamos falando sobre alguma coisa. Eu não sou venerado, o culto não é pra mim, eu não sou a estrela. Então o errar se torna muito tranquilo. É até bom, porque me deixa falho tanto quanto tem lá embaixo. E aí eu fui treinado nesse ambiente.
Então, a primeira vez que eu tive que dar aula numa sala, eu já entrei de boa. Pra mim, falei, meu amigo, eu já falei com o cara que tinha acabado de matar o outro, tava pedindo perdão lá na frente. Que você não mudou nada, sua história pra mim não é nada, irmão. A igreja é lugar de ex, velho. Tem ex, estupradores. Então, esse contexto me tirou muito do medo. Eu vou pra uma entrevista, você sabe. Chegou uma entrevista, eu já participei de uma entrevista uma vez corporativa, sentou o dono da empresa, o outro que só falava chinês, não tinha como traduzir. Aí sentou mais um. Eu sentei, eu falei assim, eu tô no Shark Tank. Tipo assim, era uma galera, e eu sentado no meio, e eu pensando, caraca, o que eu vou fazer aqui? Eu falei, um momento. Fui no banheiro, falei, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Aí na hora eu pensei, peraí, eu tô aqui porque eles querem que eu esteja aqui. Então o importante aqui não são eles. Sou eu. Ao círculo. Que é o círculo. Entrou não, mas eu não fiquei pensando, tipo, uma coisa boa. Eu pensei assim, ó, qual é a circunstância que me trouxe aqui? Eles querem ouvir de mim o quanto eu sou bom para eles. Então, quem tá esperando, quem tem que avaliar se quer ficar aqui sou eu, não eles. Eu acho que esse círculo, no seu caso, por exemplo, que pode ser para alguém que também vive esse contexto, peraí, deixa eu lembrar, né, trazer a memória, sempre trazer a memória, talvez não é uma memória lá de trás, mas uma memória de quem você é, o que você está fazendo, e etc. Então eu consigo me posicionar rápido, porque eu sempre penso assim, peraí, cara, eu não preciso ter esse problema. Eu já lidei com coisas piores. Então eu sempre consigo me organizar rápido para algum contexto. Então se eu vai falar com o presidente, se eu vai falar com o dono da empresa, se eu vai falar com o faxineiro, para mim, não muda nada. Agora, uma coisa me deixa nervoso. A internet. Ai, meu Deus. Não, me deixa nervoso mesmo. Me deixa nervoso do processo químico acontecer, e é o químico tipo banheiro mesmo. Falar assim, meu Deus. Vamos ver se eu sei. Fala. Olha só. Vai ficar só pros assinantes. Ai, meu Deus. Boa. Não. O que me deixa nervoso? É eu ter que falar algo que pode mudar a vida de uma pessoa, de verdade, e eu não ter certeza se aquilo que eu vou dizer vai, de fato, alcançar esse resultado. Dá um exemplo prático. Uma pessoa vai se casar. E ela tá com dúvida se vai se casar. Aí a pessoa me chama pra conversar com ela. Tem 10 mil pessoas. Isso me deixa nervoso. Porque o peso da responsabilidade do que eu vou dizer me deixa nervoso. Eu posso tocar, eu já toquei pra 5, 10 mil pessoas em show. Isso me dá peso zero. Me dá o frio na barriga na hora que eu soube que é natural e tá tudo certo. 1 minuto já passou. Agora, se eu tiver que falar pra 20 crianças numa salinha de treinamento, e essas crianças são órfãs, eu fui lá pra treinar uma ONG, eu fico nervoso, mas num nível, velho. Porque eu falo, se eu falar uma coisa errada pra essas crianças aqui, velho, eu posso mudar o destino do Pedro ali e acabar com a vida desse menino. Eu não quero isso. E aí esse peso começa a me dar um peso enorme. E isso me deixa nervoso. Aquilo que o peso da mensagem que eu tô carregando me deixa mais nervoso do que o fato de ter 1.000 pessoas ou 1 milhão, se tem câmera, se não tem câmera. Eu já esqueci que tem câmera aqui. Sim. Tô percebendo. Cadeira. A gente nem imagina ele nervoso, nem consegue visualizar. Sim. Mas de interessante fato, ele é assim. Isso, vai ao encontro o peso do que da mensagem que eu carrego, falando. isso me deixa nervoso. Não sei como tirar isso. Já tentei várias vezes, mas não sei como tirar. Me dá embrulho na barriga mesmo. Eu vou no banheiro, já faço tudo que tem que fazer e aí eu vou fazer. Real. Tem certos nervosismos que realmente eles não são pra serem extintos. Sim, eu acredito muito nisso. Eu acho que porque ele nos mantém em alerta, porque é muito... Olha o estado de presença que você tá para isso. É isso aí. E um dos pontos principais pra gente ter uma comunicação assertiva é estar totalmente presente. Obviamente que você não pode deixar de travar. Você tem ali uma missão muito importante. É difícil. Você fica muito nervoso e dá uma travada, mas então, sim, buscar os recursos para não deixar que isso trave. E tem, né? O Maurício já trouxe várias situações aqui, mas o estar presente também vai te ajudar. Ok, eu tô com essa missão, eu preciso fazer. E sim houve a preparação. Se tá ali é porque, se foi incumbido para isso, é porque está preparado, E né? fora que depois a decisão é individual, Exatamente. Né? Então tem, talvez tirar esse peso de decisão. Você pode influenciar, mas a decisão vem do outro. O poder da influência. A gente pode influenciar. Tá cheio de gente fazendo tanta besteira porque a gente influencia errado. Eu não consigo ver um cara falando de coisa errada na internet que eu já quero lá comentar e falar, tá tudo errado, você tá falando aí. Tô nervoso. Mas é esse senso de, infelizmente, não é todo mundo que tem. A gente sabe, a internet tá aí. Mostra muito. Mas esse contexto que eu falei faz sentido, porque assim, ó, a igreja me trouxe isso.
né? E aí, assim, o medo de falar em público, eu ia pra faculdade, tá nem aí. Você se sente à vontade, ambiente seguro. Nem aí. É um ambiente seguro. Esse ambiente, mas foi a igreja que me forjou. No começo, imagina, Vivência. falar pra 3 jovens lá, eu tava tremendo igual um bambu. Agora, pode tá 1000 pastores na minha frente lá que eu não tô nem aí. Eu falo pra eles e pronto. Eu vejo muito verdade. importante isso, a questão da vivência, quando a gente traz para quem não tem essa vivência, como eu faço então para chegar nisso? É se preparando, é se colocando. Quando a gente joga. E treinando também. Porque você Tá. joga pro cérebro. Eu não tenho que gravar nenhum vídeo, tá? Não estou incumbida de fazer nada disso. Mas eu quero passar, minha empresa precisa que eu faça isso. Eu vou pegar o celular e vou fazer em casa sem Isso. publicar por enquanto. Mas eu dica- jogo Eu tenho esse feito objetivo. isso, sabia? Essa semana eu gravei uns 4, 5. Anota essa dica. preciso. Essa dica eu É acho verdade. a mais importante que você ouviu aqui hoje, ó. Tá ouvindo? Presta atenção. Você precisa começar a fazer, tendo alguém te incumbido de fazer ou não. Você precisa ser o primeiro. Eu quero, eu Sim. decidi. Uhum. O primeiro passo é decisão. Eu preciso e eu quero, eu decidi fazer. Agora, a responsabilidade é minha de estar preparado. Eu preciso me preparar para isso. Travas, a gente vai ter o tempo todo mundo tem, não é de uma pessoa. Então, quando eu jogo para o cérebro, quando eu mando essa mensagem para o cérebro, que eu tenho esse objetivo, a mente da gente tem um poder incrível para isso, para nos colocar realmente ali, nos capacitar. Se eu Sim. joguei para cá que eu preciso fazer, a primeira vai sair ruim, o primeiro vídeo vai sair ruim, vai sair horrível. Que nem a Clarissa, né? Manda e volta e apaga e tem uns que eu nem publico. Mas A palestra tem enfim, 17 minutos, por exemplo. Exato, não tem que ser perfeito. Aquilo Não, que você se falou, eu pego a abertura... síndrome da fala perfeita. Síndrome da fala perfeita. Você não exato. precisa ser perfeito, você Isso, eu precisa... preciso Você colocar precisa uma começar. frase assim, ó. Exato. Pra Claro que lembrar. vai ao encontro do que o Mário falou. Ok, se eu não sou perfeito, eu posso prejudicar aquela pessoa? Eu posso... Aí não, depende da situação. mas depende, É principalmente nessa hora se que o você... meu nervosismo vem. É só nessa hora. Exato. Se a minha somatória de contexto me traz assim, se você errar aqui vai ser ruim. Aí eu começo a falar, caramba, deixa eu pensar. Falar só isso aqui. Aí já era. Eu já não... Aí esse Mário Brincalhão já começa a baixar, já começa a ficar mais tenso. É meio Mas tenso. você sabe que precisa ser feito. Então você vai buscar Eu vou do que fazer. você Eu tem em nunca vou você, fugir, o melhor que você Eu tem. nunca vou fugir. Não mas vai é ser. difícil. Não é A fácil, probabilidade de ser uma influência devastadora na vida de alguém é menor porque mínima, tem essa... porque tem uma intenção sim. muito boa por trás, né? Mas tem que começar. Tem que, de alguma forma, você se treinar. Não espere o externo. Uhum. Não espere vir algo para você estar Espera pronto. o espelho te Esteja dar uma pronto. posição de influar. Vai começar a gravar Exato. vídeo. Não grava antes, né? Exato. Uhum. Treine. Porque isso nunca vai chegar. Uhum. Se você não se colocar na posição de ter que fazer, essa oportunidade nunca vai chegar. Ou quando chegar, você não vai estar preparado suficientemente. Exato. E assim, a gente tem ouvido falar assim o tempo inteiro, que ainda eu tenho vivido um pouco de dificuldade nisso, porque fica, muitas vezes os meus vídeos que eu quero postar ali nos stories ficam mais robotizados, porque eu quero... Tem essa síndrome aí da fala perfeita, né? Então eu gravo, ficou ruim, volta, aquela loucura. E tem que ser natural. Por quê? A gente tem ouvido falar muito desse negócio do CPF que conecta, o CPF que conecta. Mas eu até tinha feito essa pergunta antes. Dá pra ser intencional e natural? Como que faz isso? Como que você pode ser intencional parecendo ser natural? Eu acho que a Kelly vai me complementar, mas são vários pontos. O primeiro deles é que é uma máxima que existe, que a disciplina vence o talento. Disciplina. Disciplina vence o talento. Então, se você... Todo dia. Exato. Todo dia. Não, Se tá você bom. se colocar numa situação desconfortável, desagradável, sabendo que aquilo é necessário para um crescimento, aquilo vai te forjar. Você foi forjado porque talvez na sua família aquilo era comum, você gostava, isso se tornou uma vocação em você. Mas tem gente que fala, cara, não, eu quero mudar a minha situação, eu vou me comunicar melhor, mas eu não sei por onde começar. É o que a Kelly falou, vai fazer. O primeiro vai sair ruim, o segundo vai sair ruim, o terceiro vai sair ruim, até o momento em que você encontrar o seu tom. E aquilo for o seu natural. O meu Posso caso é muito mais fazer- disciplina mesmo. Você falou, Disciplina. o meu caso é 100% disciplina. É porque isso. eu não tenho técnica, eu ainda preciso aprimorar muito, tanto que eu quero fazer os cursos que a Kelly tá... Já tô arranhando aqui com a Kelly. Por quê? Porque eu sei que falo muito rápido, minha dicção não é boa. Eu vou falar inteligência artificial, tem que pensar antes de falar inteligência artificial. Não sai. E aí, eu sei vários problemas, só que acontece, o fato de eu fazer com constância, fazer sempre, não ter medo de fazer, foi me tornando disciplinado nesse contexto. Né? isso. Eu acho que o meu caso é especificamente disciplina. É isso. A prática leva à perfeição.
Obrigado. E ser intencional, não vejo como separar. Não é ser intencional ou natural. Nem deve. É ser natural e intencional. Eu não tenho que ser uma coisa ou outra. Quando eu coloco intencionalidade, eu não estou deixando de ser natural. Eu tô que é intencional, então? Intencional é eu trazer tanto a minha postura de voz quanto a minha oratória para chegar no objetivo que eu preciso. Eu tô sendo intencional. Eu vou trazer uma situação que aconteceu agora num evento com o nosso mentor, o Rodrigo. Chegou um momento de perguntas. E eu precisava muito da atenção dele, mas também dos mentorados. Eu pensei, todo mundo fazendo perguntas realmente muito boas, assim, e tava um momento que tinha um murmurinho. Como que eu coloco ali pra atenção? O microfone andando de um lado pro outro. E as pessoas te olharem, né? E nem era tanto pra me olhar, mas era pra prestar atenção no que eu tinha pra falar. Olhar, eu digo a tua fala. Isso, exatamente. Se eu chegar de uma forma muito infantilizada, oi, bom dia. Se eu deixar, minha voz vai pra isso, tá? A gente tem Sim. agudos, médios e graves. Eu vou ter um momento que eu vou usar o meu agudo. Preciso, em certos momentos, usar o meu agudo. E tem momentos que eu preciso usar meu médio e o grave. Obviamente, hoje todo mundo sabe que o grave traz mais credibilidade. Só que eu não fiz assim no microfone, oi, bom dia. Aí que tá a diferença também, que muita gente confunde. Porque o Nando ia levar um susto, né? Meu Deus. Mas muita gente confunde. Aí que tá a impostação. Impostação, diferença da impostação e entonação. Vocês vão ouvir muito falar, né? Tem que impostar a voz. Gente, não tem que impostar nada. Não tem que impostar a voz. Ter uma voz encorpada é ter uma voz trabalhada. E eu vou trabalhar com os meus tons para isso. Então, quando eu peguei o microfone, eu digo, caramba, será que eles vão me ouvir, né? Será que vão... E aí eu posicionei, eu preciso trazer o meu grave, mas de uma forma sutil. Quando eu falei, eu até pensei, eu digo, tá pensando em copy, né? Qual seria o gancho? Qual seria o gancho? Eu acho que a primeira frase é que, caramba, não. Eu não cumprimentei eles ainda, todo mundo, né? Eu vou dar bom dia. Eu falei, oi, bom dia. As cabeças viraram. Ah, não, eu quero o oi, bom dia que você falou. Isso aí tem que mostrar. Eu tô aqui esperando. Nem pro Nando. Eu digo... Eu até me assustei, porque eu não esperava aquilo. Já estava com a minha outra frase. Eu digo, não, eu preciso ser objetiva. Perguntas, nesses momentos, também aproveitar oportunidades. Não dá para você se estender muito. Você precisa ser objetivo. Todo mundo quer falar. Eu preciso também ter esse respeito com o outro. E quando eu dei oi, bom dia, que as cabeças viraram, eu tive que me controlar também, porque aquilo quis me dar um nervosismo. Aquilo me bateu. Todo mundo lendo na mesma hora pra mim. Agora eu não posso errar. Agora eu não posso errar. Mas enfim, é um ambiente. Eu estava em um ambiente seguro, não tinha tanta atenção, era só uma pergunta. Ali me relembrou da importância. Caramba, olha a comprovação. Como realmente a gente precisa saber usar o tom da voz. Não foi nada muito, foi oi, bom dia, natural. Foi o natural, mas eu fui intencional. Eu não fiquei, por isso que eu te falei, eu nem postei a voz, eu não deixei de ser o natural. Eu não fui oi, bom dia. Poderia ser. Oi, bom dia. O pessoal olha pra televisão, acha que o jornal começou. Exato. Ou talvez nem precisava ser tão entonado, mas com uma, né? Oi, bom dia, eu queria saber. Oi, bom dia, eu queria saber. Péssimo. Essa voz é o vendedor de fruta que eu te falei. É quase caricato, né? É quase caricato. Às vezes eu faço isso, né? Ele brinca. É o vendedor de fruta. Parece vendedor de fruta. É que tem gente que as galinhas ficaram doidas. Tem gente que acha que pra ser... Perdão. Tem gente que acha que pra ser respeitado tem que ter voz impostada. Exato. Essa coisa que fala, voz de locutor. Nem tem a voz de locutor. Não é isso. Porque hoje, infelizmente, tá muito essa coisa de que voz de locutor tá relacionada com voz impostada. E nós temos hoje comunicadores. Nem são mais locutores, né? Como naquela época. Hoje são comunicadores, pessoas que trazem essa naturalidade. O Felca falou pra meio mundo aí, a Antônia Fontenelle já tinha falado sobre isso, a Damares tinha falado sobre isso, o Felca falou do mesmo assunto. Só que, e ele falou com aquele jeito dele. Exato. Super introspectivo, né? Aquele jeito dele de falar. Ele atingiu milhões, foi parar no Fantástico. Exato. E o tom dele é o mesmo. É o que a gente falou sobre contextos, sobre também o todo e identificação. Tudo tá ligado. O ele pertencimento. Sabe conversar com o público dele, exato, tudo isso, né? Exato. Tem todo um contexto. Mas tem situações e situações. Naquele momento eu precisava, eu precisava daquela atenção. Depois eu tive a oportunidade de falar com uma das colegas lá, e ela disse, Kelly, é incrível, mas a gente, de alguma forma, é atraído a te ouvir. E como que a gente faz isso? Através de posicionar a voz ali no ponto que eu preciso. Eu não posso chegar para uma criança falando...
Vem cá, menina. Vem cá logo, garota. Sim, Não, eu sim. vou usar o meu agudinho. Oi, vem aqui. Claro, se eu não quiser ser enérgica, né? Então, tem as situações, você precisa adaptar. A gente tem aqui, eu tenho a minha naturalidade, eu não Sim. vou sair disso, ok? Mas eu tenho variações. Perfeito. Então, por isso que a intencionalidade não é uma opção. Eu vou deixar de ser natural. Quando Então, você vai fazer os seus dependendo do stories, assunto dos stories, eu posso mudar essa entonação. com certeza. Estou ali com as minhas filhas. Isso. E não vai perder credibilidade por isso. Jamais. Você não precisa fazer a captura de Jamais. ópera que você junta aqui. E também você não precisa se manter o tempo todo dos stories no agudo. Sim. Você tá ali com as meninas, tô aqui com as minhas filhotas, né? Mas sabe o que eu até eu percebo? Que quando eu faço... Gente, a câmera me dá uma inibida. Mas quando eu faço um vídeo e que eu não fico olhando diretamente pra câmera, porque pra mim causa um estranhamento mesmo. Ficar olhando pra câmera, meu, Imagina que ela no rádio. esquisito. Eu acho Imagina ela no rádio, olhando pra esquisito. parede. É, Olá, eu acho ouvinte. estranho. Não, Não, igual, eu vou confessar, olha, meus talentos que estão ouvindo. Quando eu vou entrevistar alguém, eu tenho até dificuldade, porque o mundo ideal, é você olhar pra câmera do seu celular, porque dá a impressão de que você está olhando no olho da pessoa. Mas aí, o que eu faço? Pego o meu Meet, coloco assim, bem próximo, bem em cima da tela, pra eu olhar pra pessoa ao invés de ficar olhando pra câmera, porque eu acho muito estranho. Eu tenho essa dificuldade. Então, achei uma forma de olhar pra pessoa e, tipo, não deixar a pessoa lá embaixo, né? Tipo, ficar... Não, eu fico aqui. Mas, uma das coisas também que eu acho que pode atrapalhar, e por vezes me atrapalhou, algumas vezes isso pode ser benéfico, mas outras não, que é a questão da comparação. Vocês ouvem isso? Das pessoas que vocês mentoram? mas eu quero ser igual fulano, mas eu não falo igual fulano. É o que mais escutam. Muito, e é perigosíssimo, né? É muito perigoso. Você vira uma caricatura. Tá. Se for assim, daqui a pouco vai ter um monte de Cortella falando aí. E não é natural. É exato. Não fica bom. Você perde o seu senso de realidade, a sua naturalidade, a sua característica pessoal. Esse é o problema. Aliás, você até pode incorporar trejeitos de pessoas que você admira, que às vezes vai automático. Por exemplo, aquela história de que, nossa, eu viajei lá pra Brasília, fiquei 2 semanas, voltei falando arrastado. Não, velho. Eu sou... né? Desculpa. Se eu for pra tua cidade, irmão, e eu começar a te imitar, me perdoa, eu não estou te imitando, tá? Eu tenho esse problema genético já. Isso aí é uma coisa... Eu não sei explicar, Maurício. Não, a gente incorpora, porque não, tá mas no o meu ambiente. é esquisito. É ambiente. Eu fico... Eu não preciso ir para o Pernambuco. ouvindo? Se eu ficar 1 minuto conversando com o Pernambuco, eu não já começo, mas rapaz, é mesmo, no chinê, não. Talvez é o seu nível de empatia. Eu sei o que eu vou falar com o mineiro. Excesso de empatia, né? O George, um abraço pra você ver aqui, a gente entrevistou ele. No meio da entrevista aqui, é mesmo? Uai. Popô. Papô, café, papô. E o ouvido aguçado, porque, Ouvido aguçado. Porque como ele capta. Rápido, velho. Sim, é isso. Ela fala o raporo, sei lá o que é isso Rapor. aí. Também. E tanto é que no Rapor a gente ouve muito essa questão, mas é muito mais voltado para venda, né? Talvez para atendimento, né? E aí o que eu sempre... Não adianta eu querer que a pessoa vender um produto, ela, esse produto é muito bom. Além do meu corpo falar, a minha voz. Então, esse produto é muito bom. Olha lá, ó. Quase matou a cara do coração. Dá vontade. Eu não tava esperando isso aqui, viu? Por favor, a câmera que pegou a Kelly no slow motion. Isso tem que ser me corte, passa hein? esse corte. Eu quero ver essa cara dela. Mas, então, gritado. Então, Vai me cobrar mais caro. Pegadinha. Ainda bem, mas eu só fiz isso porque tá sem fone, Não, tá, entendi. gente? Não Olha lá o Diego. A gente sem fone, mas quem tá ouvindo o podcast, né? Cuidado. Aqui Desculpa, atrás tem o Diego, pessoal que fica perdão, na ilha de ficou edição ali, ó. O surdo. menino vai ter que fazer outro tímpano pra ele. Não, mas faz muito sentido o que Mas você falou. Agora recuperada. Mas é isso, assim. Então, inclusive, eu acho que vocês poderiam dar dica para quem faz entrevista. Então, quando a gente fala de comparação, né? Primeiro, autoconhecimento. A pessoa precisa se conhecer e talvez colocar limites porque ela quer passar ou não quer. Então, numa rede social, tá, eu acho legal, eu tenho como referência aqui o Cortella, a Virgínia, sei lá. Mas que parte da minha vida eu vou expor?
Acho que isso também faz parte aqui do planejamento, preparação. Faz. Quando eu uso uma referência. Então, posso usar uma referência, mas Seja tem que você. estabelecer os limites. Referência precisa ser E se autoconhecer. inspiração. Tá. Eu me inspiro em alguém porque eu tenho uma identificação, tenho uma admiração, mas não pode ser aquilo que me molda, que me coloca como preciso ser assim, senão não vou atingir o que eu preciso. Tem que entender que cada um é único. Sim. Virgínia teve o caminho dela, Cortella tem o caminho Sim. dele, com uma comunicação que a gente, E são olhando para a totalmente técnica, distintos. está totalmente fora da técnica. Exato. Por aquela esticada que ele dá, mas é personalidade. Por isso que a gente precisa também separar as coisas. Poxa, mas se não pode esticar, não existe certo ou errado. Existe intencionalidade. Não vou dizer que é errado esticar a palavra no final. Se tá Mas dentro não nem daquele... ouvi o Cortella falar, se não for o Cortella. Agora o Exatamente. Sérgio Moro, eu já adorei É que ele parou com aquele... maravilhoso. Você viu? Isso. O Sérgio Moro, com certeza ele fez um treinamento. Não fez? Porque o Sérgio Moro, ele fala assim... Mas isso atrapalhava ele. O Cortella eu vou falar, Sérgio Moro, chorava. certo? A choradinha dele. Ele tinha isso, tipo assim, o que você acha da segurança pública no Rio de Janeiro? Acho que os bandidos... Aí agora ele mudou. Você vai escutar ele falar agora? Eu acho que os bandidos... Não sei o que eu falo. Tem intencionalidade Quem aí. te ensinou, Moro? Tem Que ele mudou, intencionalidade. ele tá diferente. Aham. Mas o Porque Cortella também- não. O Cortella acho que não precisa mudar. Não, O Cortella é o Cortella. Até porque ele criou essa... Exatamente. Isso, esse é o se ponto. mudar, não é Mas o que aí Cortella. sou- o do Moro era o exagero, Aí certo? não é Artificial. ele. Isso. Ah, Mas o não do é Moro isso. era quase um né? Era o exagero que incomodava a fala. Atrapalhava Isso. ele. Cria ruídos. Então Tudo seria que cria identificar o que é ruído e o que é personalidade. Uhum. Teria que também atingir esse conhecimento, né? Com certeza. Eu preciso também, eu vejo, né, Maurício, me corrige se eu estiver errada. Eu acredito que tudo que eu coloco pro mundo, tá? Eu quero, de alguma forma, trazer o meu dom, quero trazer pro mundo. Eu preciso também acompanhar. Eu tenho um objetivo final. Acho que a clareza do objetivo é muito importante. Uhum. Em quem eu quero chegar, Isso. quem eu quero Público-alvo, conectar, né? Seria... o que eu quero com isto que Deus me deu, Isso sabe? é a intencionalidade. Intencionalidade, por isso que está totalmente ligado. Se eu acompanho como está sendo recebido, por isso que eu digo, Cortella não está errado. Ele olha o público do E o Moro Cortella. foi Tem esperto, algo que né? ele precisa mudar? Obviamente que no decorrer do caminho ele avaliou muitas coisas, porque ele tinha um objetivo. Sim. Então a gente precisa estar muito ligado nisso para não perder totalmente. É o jeito dele. E o Por Moro isso que foi a gente não esperto, acho pode. que ele aumentou o público, né? Com certeza. Talvez Porque é uma tenha. característica muito peculiar. Não Sim. tem erro, é ele. E isso é maravilhoso. Mais intencionalidade que isso. Então precisa estar muito ligado, precisa ser Sim. estratégico também nisso. Tá. E uma coisa não anula a outra. Então eu vejo dessa forma. Eu concordo 100%. E eu ainda acho que, quando a gente fala de intencionalidade, muitas pessoas olham para essa palavra com uma visão negativa. Isso. Ah, eu tô querendo enganar outra pessoa. Mas sabe o que acontece? Persuadir. É que as pessoas não entendem qual é o verdadeiro significado. Exatamente. Esse é o ponto. E aí, é aquela história, trazendo um paralelo, né? O dinheiro é a raiz de todos os males. Uhum. Então, o cara nunca vai atrás de dinheiro. Pelo amor A de Deus. intencionalidade é você fazer as outras pessoas, é você manipular as outras pessoas. Isso. Até que persuadir não é Então, ruim. é Exato. sobre É interpretar o manipular, né? contexto. Manipular, também, né? Porque exato. quando a gente vê que o dinheiro é a raiz de todos os males, o texto original diz que o amor ao dinheiro Exatamente. é a raiz É a todos. isso. Entendeu? É isso. Não é o dinheiro. Idolatria ao dinheiro. O é amor isso. ao dinheiro, né? Entendeu? Então acho que é entender o contexto, né, Maurício? Entender o contexto. Tipo assim, eu acho que intenção todo mundo tem. A É. pessoa fala assim, não, mas Deus é perfeito. Deus era interesseiro pra caramba, ele deu um filho pra ganhar muitos. É isso, Deus é intencional. Intencional. Então, interesseiro, tem um ele é objetivo. interesse, vem do interesse. É que tem um interesseiro que ele é mau e tem um interesseiro que ele é bom. É Eu tinha interesse na Clarissa. É que algumas Aí palavras... eu vou chegar lá desarrumado? Exatamente. Qual era a minha Perfume, intenção? é. Conquistá-la? Ou qual perfume que ela gosta? Eu acho horrível, mas ela gosta, vou dar um jeito. Eu aprendi a comer sushi só pra ir no bar com ela, porque Olha eu não isso. gostava. Tinha um Hoje eu objetivo. gosto. Mas eu tive que gerar uma intenção, fingir que tava gostando. E aí, por quê? Querer conquistar ela. É isso. Não é assim que funciona? Descobriu Esse é uma o coisa ponto. boa ainda. Então, e acabou gostando. acabou É, gostando. eu não fingi meu caráter, eu adaptei um paladar Exato. pra conquistar um objetivo final. É isso. É. Né? E aí são técnicas que a gente vai usando pra aprender e melhorar. E eu tô falando, eu dei um exemplo aqui, mas não no e-commerce. Sim. Eu quero conquistar uma vaga. Isso. É a mesma aí, coisa. Eu nunca vi aquela empresa. Eu vou falar que eu nunca vi?
Pelo seja amor de trouxa. Deus, Ah, né? o Maurício vai te testar pra trabalhar na Magalu. Tu vai falar assim, nunca olhei a Magalu. Já perdeu. Não, Já você perdeu vai... na hora. Meu amigo, um dia antes vai estudar Magalu como nunca na sua Ou a vida. pessoa dá uma gafe, Você ou até fala, não, já olhei. Já... Vai descobrir eu a trajetória da Trajano, vai chegar lá com a trajetória da Trajano pro Maurício. Pra ele isso saber aí. que você, intencionalmente, foi atrás da informação. Certo? Quer uma dica prática? Uma dica, pegando esse gancho especificamente. Você ser intencional nos dias de hoje não é difícil. Porque você tem, cara, inteligência artificial pra fazer isso pra você. Então você vai pra uma vaga, por exemplo, você tem que mostrar conhecimento. Eu gosto de dizer que comunicação é uma moeda de dois lados. Sim. Forma e conteúdo. Você tem que saber o que você tá falando, mas tem que apresentar da forma correta. Forma e Isso. conteúdo. Então você vai pra uma entrevista de emprego, por exemplo, ou pra uma apresentação, cara, vai pra um chat GPT da vida, vai pro modo de pesquisa profunda do Gemini e manda ele fazer assim, ó, tô pleiteando essa vaga nessa empresa. Traz tudo que você imagina pra mim aí dessa empresa. E vai tomar café, vai jogar videogame, vai fazer qualquer coisa. Depois estuda. 19 minutos, ele traz uma pesquisa com um dossiê completo. E aí você estuda, vai vendo os links de referência, entendeu? É muito mais fácil. você Entra no conseguir link, fazer. porque ele inventa coisa também. Exatamente, entendeu? Verifica. Aí Aí- sim você convence muito mais. E aí vem o interesse justamente de estar presente para aquilo. Que Exatamente. sim, é como a gente fala, a IA está aí para te auxiliar, não fazer Auxiliar. por você, né? Não é pra você terceirizar, Exato. né? Não é E pra aí vem o delegar. interesse do estudo, como você falou, vem ali o que realmente faz sentido para mim, me representa, que aí é o que fala Sim. você vai sentir numa entrevista. Você está entrevistando É, alguém, Você você percebe. percebe Não, que a pessoa não está sendo Gente, ela. e aí casa muito com aquilo que vocês falaram do planejamento, preparação. Então, geralmente, o que eu faço? Eu não costumo marcar entrevistas pro mesmo dia. Geralmente é pro dia seguinte ou pro mesmo dia, mas se for muito mais tarde, eu pergunto se a pessoa, tudo bem, você consegue fazer hoje? Porque eu realmente acredito que a pessoa ela precisa se planejar e se preparar. Então eu gosto de dar esse tempo, até pra Que legal. poder realmente identificar se ela fez isso. Aí com Lovers é legal, tá vendo? Olha aí. Eu sou legal, gente. Nós somos legais. E aí, quando eu me deparo com uma pessoa que não pensou em nada pra fazer a entrevista, claro, existem exceções. Pô, a pessoa tá no trabalho, não conseguiu um ambiente adequado. São exceções, nem preciso falar aqui. Mas quando a pessoa ela não preparou o ambiente, faz de qualquer jeito, não preparou nem assim. As vestes, né? Não penteou o cabelo. Eu exagero aqui, mas de fato acontece, gente. De pessoas ir lá. Você não exagerou, Gente, não. eu já vi. Uma pessoa veio fazer entrevista. Ela tava de capuz. De verdade, o que você quer passar de capuz? Nem pra motoboy você passava. Não, e assim. Quer se esconder, então eu já vai criando, que é a primeira impressão. Você cria uma primeira impressão, eu não conheço a pessoa. Eu vi lá o perfil dela cadastrado. Às vezes tem a foto, que é muito bom ter foto, tá? Foto adequada para o que você quer passar. Aí eu pronto, abri a câmera, já começo a observar. Então a pessoa não falou ainda, ou se preparou. E aí, sim, depois faço a primeira pergunta, que geralmente, olha aí, a primeira pergunta. Você já conhecia a Econ Lovers? Olha, E aí a pessoa vai dizer, não, pronto, já baixou alguns pontos. Não foi no Primeira imediato, tarefa. você teve tempo pra olhar. Teve né? tempo pra pra pesquisar. olhar, Mas se você quer um pesquisar. rei do online, quais são as dicas pra fazer uma boa entrevista visando Não tem fala? ring light. Ela não tem... deu várias Tem ideias nada, aqui. tem nada. Ela deu várias ideias aqui de É. maquiagem, cabelo, preparar a foto. Agora falando da fala, que é o nosso tema aqui. Quais são as dicas pra falar bem numa entrevista online? Porque muitas vezes eu tenho uma voz boa, mas meu microfone é ruim. E aí? Aí eu tô lá com a voz, fiz uma aula com a Kelly, chego lá pra fazer o bom dia dela, não que todas imposta, as cabeças vão não olhar. imposta. Velho, viu? Eu não fiz a aula Não ainda. aprendeu nada. Eu não fiz a aula ainda, tá vendo? A gente Não tá fez. uma hora aqui e não aprendeu, poxa. Aí a Kelly vai lá, ensina essa pessoa, ela vai fazer todo aquele projeto de não impostar a voz, lindinho, bonitão. E aí ele vai lá falar no microfone. Só que na hora que ele começa a falar, o microfone dele tá... Esquece, né? Não, Mas, não dá. tirando esse cenário, o cara tem ali um celularzinho, que geralmente quando a gente faz entrevista, o pessoal tá no celular. É muito, muito nítido que ela tá no celular. Ela tenta colocar em uma posição assim, né? Fica aquele negócio assim meio estranho, mas ela coloca lá. Que dicas você poderia dar pra pessoa conseguir falar, ser bem, ouvir bem e tal, Ajuda pra os entrevistas meus online? talentos, Ajuda os sim. talentos. Assim, ó, naturalmente nem todo mundo vai ter as condições ideais, né? Os equipamentos Sim. perfeitos pra poder falar. Mas realmente isso influencia demais. Se você não tem uma boa câmera, pelo menos um bom microfone pra pessoa te ouvir bem, pra ela entender o que você tá falando. Agora, imagina que você tem um microfone como esse aqui, ó, profissional, e tem uma câmera profissional na sua frente.
Não adianta você chegar com a postura, é tudo aquilo que a gente falou. Não adianta você chegar numa entrevista online e ficar lá desmontado na mesa. Até a gente tem uma característica que a gente fala na oratória, que é o falar pra dentro, né? Falar pra dentro. Não adianta falar pra dentro. Cara, fala com vontade. Fala pra você mostrar exatamente que você está disposto. Eu gosto de dizer que, assim, é um consenso. A comunicação é pro outro. Quando você faz uma comunicação, não é pra você. Você tá se comunicando para outra pessoa, para o mundo. E, nesse caso, com a intencionalidade, é para aquele objetivo que você traçou lá atrás. E a comunicação, eu gosto de dizer que é um ato de generosidade. Então, você não tá bem às vezes. E a gente não tá, a gente é ser humano. Sim. Imagina você dar aula com dor de barriga. Cara, enxaqueca. acontece sempre. Enxaqueca. Eu briguei com meu namorado, briguei com a minha irmã, briguei com meu pai. E tem que entrar numa aula, tem que fazer uma locução. Como é que você faz uma coisa com essa? Generosidade. Você tem que pensar no próximo, no outro. E o outro não tem culpa, né? O outro não tem culpa. Então, assim, quando eu entro... Uma vez, um caso, eu fui fazer uma visita, tinha um colega, a gente combinou de se encontrar. A gente foi visitar um centro de distribuição. Era cedo, acho que, sei lá, 8 horas da manhã, 8h30 da manhã. Ele tava lá me esperando, eu cheguei depois e falei bom dia pra pessoa. Eu falei, bom dia! Ela pediu meu RG, sei lá. Oi, bom dia, tudo bem? Peguei, dei e tal, não sei o que lá. Aí eu terminei, fui esperar a liberação, fui falar com ele. Ele, caramba, até o seu bom dia é diferente, cara. 8 horas da manhã você já tá assim. Sim. Mas por quê? Eu sou diferente dele? Sou melhor que ele? Não. Sim. Eu tô com sono? Tô. Não dormi bem porque eu tenho uma filha pequena? Não. Mas você chegou ali, você tem que entender que aquele momento é um momento para você fazer uma entrega. Fazer uma entrega. Fazer uma é isso entrega. aí. Fazer uma entrega. É isso. Então não é- Sua. Tá certo. Se ele conseguir um microfone melhor, ele vai, Perfeito. pega o celular, posiciona num bom lugar, testa antes, Testa, né? sim, Entra exato. antes, testa, vê como é que funcionou, se escuta depois, dá um play lá, grava um vídeo, vê como é que saiu o som. Cheguei num consenso, agora é postura. Postura. Iluminação. Ah, não tenho ring light, não tenho luz perfeita. Você tem uma janela na sua casa? Tenho. Cara, fica contra a luz, não fica ao contrário. Se você pega o celular e você coloca o celular olhando pra você e a janela atrás, quem tá te vendo no vídeo não te enxerga. É isso. Faz o contrário. Usa a luz a seu favor. Isso te deixa mais bonito, te deixa mais interessante. Mas bonito não vou garantir não, mas é interessante isso aqui. Tem algo muito forte nisso que você está trazendo. Perfeito, perfeito. Eu sou apaixonada por comunicação, né? Então eu fico vibrando aqui, ouvir alguém falando assim. Para mim é muito forte o se importar. Se importar. É isso. Quando você A vai gente fazer uma percebe. entrega, eu quero dar um presente para alguém. Eu vou procurar saber qual é o gosto daquela pessoa. É isso. Eu vou dar um Muito presente bom. por dar, então nem dou. Nem Exato. presenteio. Melhor. Quando a gente se coloca para algo assim, eu tenho um objetivo, eu quero a vaga. Verdade. Esse é o primeiro ponto. Cara, se eu não fizer o meu melhor, não é Não, gente, é melhor falar assim, olha, desculpa, eu não tenho... Tá tudo bem não ter interesse. Porque às vezes tá em outro momento. Isso. É melhor Exato. falar isso. E também não tem... tratar com a verdade. Não tem problema se a pessoa falar assim pra mim. Olha, eu não tenho um celular adequado, não tenho microfone. Pronto. Aí eu já sei que entra na exceção. Isso. E aí tá o se importar. Se eu me importo, eu vou lá analisar também os riscos, vou antecipar os riscos. Eu sei que eu não tenho algo, não precisa ter condições perfeitas se Sim. você não está no momento de ter essas condições perfeitas. Mas o se importar vai fazer toda a diferença. Aí tá a intencionalidade também. Se eu me importo, eu tô realmente querendo chegar naquele objetivo, eu vou sim me apresentar da melhor forma que eu posso. Sim. Não é nas condições comparando, como você falou, sim. comparação, comparando lá, mas o outro candidato tem mais condições do que eu, porque ele tem um iPhone 17. Porque não é isso. Sim. É o quanto que eu quero. É isso. Perfeito. Quando eu me coloco o quanto que eu quero e eu estou disponível a alcançar isso e me importo com a minha entrega, eu paro de fazer também essa coisa, eu sou assim. Mas eu ando de capuz mesmo, então não me importa. Então, você não é para essa vaga, me desculpe. Mas você não está para isso. E a pessoa tem que pensar exatamente sobre o quê? Tá. Eu ando aonde com o capuz? Contexto. O que eu quero alcançar? Qual a imagem eu quero que as pessoas tenham? Então, se dependendo da forma como eu me posiciono, é a forma como as pessoas vão entender que eu sou
Eu não vou sair para tomar um café com você. Eu quero saber se você se encaixa na minha empresa. Exato. Pode ser que lá na frente, se você entrar, né, na empresa ou aqui na Econ Lovers, que chegue esse momento. Não vou tomar café com ninguém, não. Vou tomar café com você. Pode ser uma ova. Café corporativo. Segura a aliança, o Maurício falou pra segurar a aliança. Então, mas assim, né, é saber, poxa, eu quero passar uma imagem profissional. E tem isso, não, a rede é minha, eu faço o que eu quiser. Mas, gente, existem redes que são voltadas para o profissional. Sim. Qual área que você quer entrar? E depende também. Claro, tem áreas que são mais descontraídas, tem áreas... Então, você tem que investigar e identificar quem é você, o que você quer passar. Pronto, e aí ser intencional, acho que é E você identifica quem tá se importando. Muito. Pode ter falhas. A Gente, querência, ela é nítida. A Os caras pessoa, tá querência, por isso que a gente na fala hora. tanto, como que eu driblo a ansiedade, o nervosismo. Poxa, eu vou perder a vaga porque eu vou ficar nervosa. Sim. Primeiro ponto, se você se importou, a pessoa do outro lado, ela sente. E sim, você é capaz de reverter essa situação. As pessoas sentem a tua energia, sim, se você tá muito tenso, tá muito ansioso, mas a tua intenção também. A intenção ali de você realmente ter se importado. Quando você falha na boa intenção, eu sei que é uma falha e ela vai ter sua consequência, mas a falha na boa intenção, ela é muito mais maleável Com de certeza. ser conduzida, né? Sim, Por a exemplo, pessoa releva. nós estamos aqui com 2 oradores e eu tô aqui intencionalmente tentando fazer algo correto, mas tô errando tudo. Ou seja, Tá, não. a minha intenção é falar igual vocês. Meu resultado não é o mesmo da minha intenção. Sim. Só que nem sempre o mais importante foi o resultado da sua intenção. A intenção às vezes fala mais alto, né? Uhum. E eu acho que é esse recado que eu queria te passar aqui hoje. Ó, entenda que se você quiser se posicionar no mercado de e-commerce, não dá mais pra você só ser somente a pessoa que fica tecnicamente atrás de uma máquina. As IAs estão tomando esse local. Você precisa aprender a falar. E por isso que aqui na Econ Lovers a gente se dispôs a trazer esse episódio pra você. Então, pô, Mário, gostei do que eu tô ouvindo aqui. Se ouviu só um corte, não sei. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos, porque a nossa intenção aqui é gerar em você engajamento e te entregar um conteúdo de qualidade, viu? Como nem sempre a intenção é ruim, nossa intenção é que você se cadastre e gere para nós monetização com as empresas. Só que a gente entrega um conteúdo de qualidade para isso. Ou seja, todo mundo tá ganhando aqui, certo? Certo, Com com certeza. certeza. Todos, literalmente. Todo aqui, mundo ó, tá ganhando, né? anotações aqui. Tá todo mundo ganhando e a nossa intenção tá muito clara. Eu quero seu cadastro, quero que você curta, compartilhe, ative o sininho. Faça self-letter, Faça sua por self-letter favor. no nosso cadastro. Coloca a foto. Se você tá no nosso cadastro do app.econlovers.com, preenche completamente seu perfil, faz seu vídeo com as dicas que você ouviu aqui hoje. O preencher completo me indica que você realmente... Que a querência Se é maior, importa. né? É, a querência, se importa, Isso. exatamente É isso. E fazer a self-letter, então, nossa! E treina antes. Treina antes. Faz uns Você 3, vai 4, se 5 vídeos e depois você tudo sobe o bem. correto, Tanto né? é que tiveram pessoas, olha que legal, eu tive aí talentos que fizeram, me perguntaram como estava, e eu dei o feedback pra trazer melhorias. Olha que legal, a pessoa, ela subiu o vídeo, e depois veio querer saber se Olha. realmente estava bom, o que poderia melhorar. Então, é sobre Muito bom. isso, você não Legal. precisa acertar de primeira, mas faça. Muito bom. Então eu queria Né, fazer o Clarissa? seguinte. A gente já caminhou pro fim. Esse episódio acaba Nossa. agora, infelizmente, porque eu queria que fosse. Infelizmente. Sim. Eu queria muito que te ficasse mais 5 horas aqui. gente, não. Mas eu queria trazer pra vocês o seguinte: 2 pontos. A gente vai fazer aqui um corte especial só pra quem se cadastrar. Então você entra lá, app.econlovers.com, coloca lá Sou um Talento, se inscreve. E aí eles vão dar uma dica, como a Clarice gosta de falar, dica de ouro, né? Pra vocês que se inscreveram. Vai estar lá dentro do nosso menu Academy Podcast, tem lá um extra deles. Maurício, tem um extra lá muito bom, inclusive. Mas antes disso, eu queria que vocês agora apresentassem pra eles as redes de vocês. Uhum. Fala do curso, explica o que vocês estão entregando pra comunidade aí, pra web. Como que eles te encontram, como que faz seu curso, se tem livro, se não tem. Enfim, agora é a hora do jabá de vocês, certo? Maurício, as damas novamente, né? Claro, por favor. Não, por gentileza. Vai lá, Kelly. Você já conhece, se sinta em Sabe casa. qual é a câmera? Bom, o meu perfil no Instagram é @KellyRodriguesLocutora. E isso porque eu faço locuções publicitárias, né? Então, lá eu publico alguns dos meus trabalhos e também algumas dicas práticas. Kelly com Então, K-E-L-L-Y. Isso, K-E-L-Y. K-E-L-Y. Kelly com L só. Um L só.
E eu tenho um curso, ele não está com vagas abertas agora, mas em breve vou estar abrindo novamente. E eu tenho uma mentoria onde eu falo especificamente sobre posicionamento de voz. Então, só dá uma chamadinha ali também que a gente traz mais informações aí Vai sobre estar na como descrição funciona. do episódio, ok? É isso. Muito bem. O meu eu tenho 2 perfis. Um se chama Fala Maurici, no Instagram, Fala Maurici, e o outro é O Maurici de Oliveira. E aí eu também publico conteúdos, dicas, isso que a gente conversou aqui, eu falo ali no meu Instagram. E também tem um curso chamado oficinadafalaMagnética.com.br. Acessando lá você consegue ver qual é a proposta, quais são as ideias. Nesse curso eu trago esse método da tríade PPS e falo dessas 3 etapas: planejamento, preparação e show. E ajuda a pessoa a surfar esse universo para criar conteúdos, aulas, palestras, enfim. E também tem uma mentoria que é personalizada e exclusiva para quem precisa, de fato, um acompanhamento mais próximo. Ah, Maurício, eu não tenho tempo, eu preciso que você me ajude ali naquele problema pontual. Eu também tenho essa mentoria lá no oficinadafalaMagnética.com.br. Da timidez aos 30 mil alunos. Uau. É oratória para tímidos, inclusive. É isso mesmo. Muito legal. Eu vou te falar. A outra tava lá passando no Sul e foi parar lá na Record, falando com entrevistas online. Tava tocando gaita. Tocando gaita, o outro violino. E eu tô aqui, fazendo rapó, falando rápido pra você tentar me entender no meio X. Ele controlou bastante hoje. O pessoal Também, coloca- né? Diante de vocês. Eu sou o terror. Vou fazer a fotinha de vocês. Eu sou o terror do cara do podcast. Por quê? O cara tá lá ouvindo no Não sabe onde 2x, corta. porque a Clarissa fala devagar. Eu falo devagar, Aí eu começo a falar, ele tem que botar no meio. Aí ele fica assim, ó, meio Meio 2, X. meio 2. Aí tem hora que ele desiste. Eu tô tentando. Fechou? Galera, obrigado. Muito obrigada, foi ótimo. Gente, foi incrível, de verdade. Na verdade, eu acho que foi pouco. Que bom. Não, porque teria, assim, muito assunto, Sim. muito papo. Espero que a gente consiga aí fazer, de repente, um Academy, porque eu já fiquei aqui pensando, meu Deus, daria, assim, cursos pro nosso Academy, de repente. Quem sabe, gente, a gente consegue. Comentem aí pra ver se a gente consegue incluir. E foi realmente incrível. Aprendemos isso. muito. Uma folha aqui, ó, quase Sim. não deu conta de tantas anotações. Então, Muito bom. se inscreve lá, app.econautas.com e você vai conseguir assistir o corte que a gente vai fazer aqui extra pra você. Fechou? Até o próximo episódio. Muito obrigado pela Obrigada a Obrigada. vocês, foi incrível. Muito A bom. Valeu, gente, muito obrigado. com certeza elevamos aqui, né? Mais Sem conhecimento dúvida. ainda. É, Muito bom. sem dúvida. Tchau, tchau pra vocês.